2024. Bom dia, Nivaldo. Bom dia. Pode falar seu nome completo, por favor? Nivaldo Soares dos Santos. É natural de onde, Nivaldo? Bacabal, MA, Maranhão. Data de nascimento? Dia 10/11/1971. Não está achando aí, não? Estado civil? Divorciado. Qual é a sua profissão? Operador de guilhotina, gráfico. Você estudou até qual série ou grau? Segundo grau. Eu estudando lá na faculdade, né? Uhum. Nomes dos seus pais? Meu pai, José Martins dos Santos, e minha mãe, Antônia Soares dos Santos. Qual é o seu endereço residencial, Nivaldo? No momento, eu estava morando na chácara com meu pai, entendeu? Era na 827? Não, 827, onde eu morava antes. Tá. Eu estava morando na chácara com meu pai. Pouco antes de ser preso, você estava morando na chácara. Eu fui preso na chácara lá, era perto da chácara. O da 827 era alugado ou próprio? Lá era alugado, era minha sobrinha. Era Da alugado. minha irmã, não, velho. Tá. Então, diga aí o endereço do seu pai. Qual é? Lá eu não sei direito, porque Como é que é o nome? Setor de chácaras? Setor de Chacras. Sul, Setor de Chacras como é que é? Lá perto do Poço Azul. Posto de saúde? Perto do Poço Azul. Posto de Braslândia, Radiobras. em Braslândia, você tá morando em Braslândia? Era da chácara do meu pai, tem uma chácara lá em Braslândia. Ah, tá. Radiobras. Lá que é a história do morango? Que eu tava trabalhando. Aham. Tá bom, não sabia informar. Setor de chácaras, próximo ao Posto Azul ou Posto Azul, em Braslândia. Isso. Vai apagar aí. Profissão, ele é operador de guilhotina. O senhor já teve alguma ocorrência, ainda tem, algum processo, alguma coisa desse tipo? Não. Nada? Mesmo que tenha sido arquivado? Não, nunca tive. Eu saiba, não. Tá. Você tem filho menor de 12 anos? Tem. A Isabela de 15. Aham. Aí tem o Nivaldo Soares de Santos Nivaldo Soares de Santos Júnior. Menor de 12, tem algum? Não. Tem Só o menteado, né? Que é o Certo. Daniel. Bem, pesa contra o senhor agora, senhor Nivaldo, a acusação de tentativa de homicídio contra o Erinaldo. O senhor conversou com o seu advogado, não foi isso? Sim. Tem direito de ficar em silêncio. É a oportunidade de tentar esclarecer os fatos. Se o senhor confessar e vier a ser condenado, essa confissão pode reduzir até 1/6 da eventual pena aplicada. Mas aí eu explico, porque é o critério de decisão que eu adoto. Confissão é admitir responsabilidade, não colocar a culpa nos outros, se o senhor bem entende, certo? O senhor não é obrigado a falar, nem confessar, nem nada disso. Eu só estou explicando os critérios. Tá ótimo. O senhor quer falar sobre os fatos ou não quer falar? Não, porque já falaram tudo aqui, né? Aham. A vida já falou. Então você não quer falar nada sobre os fatos, não. É direito do senhor, ninguém vai interpretar isso como em seu desfavor, tá? É assim, doutor. Eu não sei porque que ele fez isso. Ele entrou na minha casa tentando me matar. Eu não sei por quê. Aham. Então, mas o senhor quer conversar? Ou não? Não, não. O senhor que sabe. Não. Não, né? Tá bom. Então, nós encerramos o seu interrogatório. Agradeço aí a sua colaboração. A escolta pode descer com o acusado. Faremos intervalo de 40 minutos para 460, dígito 15/2024. Bom dia, Erinaldo. Pode falar seu nome completo, por favor, Erinaldo? Rinaldo Monteiro Santos da Silva. Erinaldo, você figura como vítima nesse processo. Eu já vou ouvir por videoconferência, né? Hoje nós estamos diante do Conselho de Sentença, que vai decidir o mérito dessa acusação. A acusação do Ministério Público é uma tentativa de homicídio contra o senhor. Segundo a denúncia, o Erinaldo teria o atropelado. O Nivaldo o teria atropelado, né? Atropelado o senhor. Então, senhor Erinaldo, eu agradeço mais uma vez o seu compromisso, de ter comparecido para colaborar conosco no esclarecimento do que aconteceu. Eu sei que às vezes pode parecer repetitivo, algumas coisas podem ficar incompreensíveis para o senhor no primeiro momento, estão perguntando isso por quê, mas tudo faz sentido dentro de uma lógica do processo judicial, tá certo? Então, eu vou pedir para o senhor
começar dizendo se conhecia o Nivaldo, se conhecia a esposa dele, se houve algum incidente entre o senhor e o acusado, ou envolvendo ou não a esposa, antes desse episódio. E o que aconteceu no dia que o senhor foi atropelado? Eu sei que depois que o senhor ficou hospitalizado, passou por algumas situações no hospital. Eu queria que o senhor contasse tudo isso com o máximo de detalhes, se o senhor puder recordar, para que o jurado entenda todo o contexto da história na sua perspectiva, tá bom? Por favor. Conheci ele, não, assim, eu via ele, né? Chegando no serviço. Pode puxar um pouquinho esse microfone, que aí fica melhor. Conheci ele assim muito, não, assim, só de vista mesmo. Você era vizinho dele? Eu morava na rua acima desse. Numa rua acima. Sabia o nome dele? Assim, eu não conheci ele, assim, só de vista mesmo. Não sabia nome, nem nada. E sabia onde, pelo menos a casa onde ele morava, eu tinha Eu passado lá, eu tinha frequentado o lote, Não, não? Houve um episódio envolvendo a companheira dele, que teria ido à sua casa, à casa de alguém, reclamar de algum fato. Houve isso? não, reclamar não. Ele foi lá, né? Sei que ele tava batendo nela. E eu cheguei, Como é que é o nome da companheira dele? Lívia, Lívia. Foi a sua casa ou o senhor uma estava... amiga dela que tava lá em casa, que foi lá falar pra mim. Ela, mas a Lívia falou diretamente para o senhor ou Não, foi a a amiga dela? Amiga dela, a Flávia. A Flávia contou então que a Lívia estava reclamando que o acusado estaria batendo nela. O senhor ouviu isso da Flávia e não diretamente da Lívia. Uhum. E a Lívia não chegou aí nesse local, você não viu a Lívia nesse momento. Não, ela foi lá em casa, não. Mas ela frequentava lá, mas era bebendo uma vizinha que tinha lá, né? Não era mais eu. Ah, entendi. Então ela ia lá no lote tinha vários kits, Tinha três. 3 kits. Aí a esposa do Nivaldo ia lá no lote, mas conversava e via com outra pessoa lá do lote, não o senhor. Certo. Aí quando o senhor ouviu esse relato da Flávia sobre o fato da Lívia estar sendo agredida pelo esposo, o que o senhor fez? Aí fui lá, né? Aí deu uma confusão doida lá. Essa confusão é importante o senhor relatar. Você chegou lá e o que o senhor fez? Como é que foi sua abordagem? Nossa, eu cheguei lá e pedi pra não bater nela. Falou com Aí ele ele falou que tem uma diretamente? roupa minha lá dentro da casa dele. Se eu nunca tinha andado lá. Ele falou isso na hora que o senhor foi Tem lá? uma roupa e umas cuecas minhas lá. Eu nunca tinha andado lá na casa dele. Como é que tinha essa roupa minha lá? Entendi. Aí você chegou, olha, você está batendo, não faz isso com ela, não? Então aí ele falou o que antes de dizer, tem roupa sua aqui? Ele xingou, ele bravejou, o que ele falou? A gente precisa entender o que ele falou. Ficou bravo, né? Falando o quê? Quando não tinha acontecido isso, falei, rapaz, não aconteceu não, porque jamais eu vou pegar a mulher do senhor. Ah, Porque lá em casa toda hora tinha mulher pra mim. Por isso que eu certo, vou pegar a mulher casada. certo. E a Lívia estava lá, a esposa dele, nesse momento de Ela ia levar lá, lá? ela ia lá direto, ela ia Ah, lá. mas ela estava lá na casa, quando o senhor fala, pede para ele não bater na Lívia? Tá. E qual que é a reação dela? Aí ligaram pra polícia, aí a polícia pegou e veio, e aí tinha pulado um muro pro outro lado da outra rua. Aí a polícia Ah, pegou ele já do outro lado da rua. nesse dia, então, chegou a chamar a A polícia? polícia foi lá, ele foi preso nesse Teve dia. uma história de faca desse dia? Como é que foi? Ele agrediu, passou pra cima, né? Para cima de quem? De mim. Então, vocês discutem ali, ele fala que você tinha roupa sua lá na Tinha casa, um short e uma cueca. um short e uma cueca. E aí, como é que entra essa história da faca? Ah, da faca, sei não, sei que eu fui cortado, sei que eu tava muito bêbado também. Você estava bêbado. Tava com 2 dias virado. Se não tivesse bêbado, você não teria ido lá. Eu não tinha nada pra que se meter em casal de mulher, porque eu tava bêbado, fui mais por refolgação da vida que tava ali em casa, né? Estava reclamando, né? É, aí por isso que eu Entendi. fui, se não fosse tinha ido. Mas aí ele pegou faca para o senhor, aí chamaram a polícia, ele pulou o muro, foi detido pela polícia. Aí foi preso. O senhor chegou aí à delegacia com ele, ou Não, não sabe nem se a Lívia manteve a versão, se não não sei, manteve, se nada. virou alguma coisa ou não virou. Isso foi quanto tempo antes do atropelamento?
Não, isso foi primeiro. Sim, quanto tempo antes isso aconteceu? Depois vem o atropelamento, mas quanto tempo antes? Se você tiver Uns uma dois, noção, 2, 3 dias. mais ou menos 2, 3 dias. Certo. Aí você saiu com a mão cortada, não foi isso? Fui para o hospital, me atenderam, voltei para casa de novo. Foi coisa, corte mais superficial. Aí foi profundo, né? Mas não queria me atender, aí eu Você só ficou com morrer alguma em marca, casa, né? Logo. ficou com alguma marca na mão ou Logo. na parte de cima do dedo aí? Entendi. Certo. Depois disso, houve um episódio em que você teria recebido alguém teria entrado na casa do acusado. Sim. Como é que foi essa história? Mas quem entrou foi, tipo assim, tinha uma construção lá perto da minha casa, na rua. Aí tinha um menino trabalhando lá, né? Ele morava no Recanto. Aí todo dia ele ia de bike pro Recanto e aí eu falei, não, pode ficar aqui em casa aqui. Ele trabalhava numa obra e voltava, e Era um voltava para o prédio que recanto. tava, um prédio que Aí, tava. aí o senhor, por que o senhor quis oferecer abrigo para ele? Qual que era o seu Porque ele ia de interesse? bicicleta todo dia, né? E todo dia tinha que estar cedo. Aí por a conversa dele, ganhou a confiança dele, igual a minha, né? Entendi. Então, eu deixei, que ele pediu para mim, ó, eu deixei ele dormir Aí em ele casa. falou, né? Ah, posso dormir aqui, porque Foi. fica longe e Ficar tal. lá dormir de bicicleta, e nesse dia até o pneu da bicicleta tinha furado. E você sabia do histórico dele, assim, se ele Não, eu não se fiz pra ele, era não. honesto, não? O que o senhor viu era uma pessoa trabalhando na obra que conversou com o Mas eu senhor. fiquei com pena dele, né? Ah. E a bicicleta tinha furado o pneu, né? Você pediu para ele entrar na casa do acusado, Não. Nivaldo? E aqui quis entrar porque ele quis. Mas ele sabia da história? Sabia, ele estava lá também. Aí ele ficou sabendo da história que Não, ele ele ia. estava lá nesse dia também. Ele estava? Tá, E o que ele pegou alguma coisa na casa do Nivaldo? pegou. O que ele Levou pegou? a televisão dele. Levou umas coisas lá. Levou até na casa da minha irmã, ele. Aí minha irmã mandou ele tirar de lá. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta muito objetiva. Por que você, o que você falou para ele sobre essa televisão? Pra quem? Quando ele chega com a televisão, o que você fala para ele? Mandei ele tirar lá de casa. Certo. E aí mandou tirar de casa. E por que você leva ele lá para a casa do seu irmão? Eu não levei, Qual não. foi a sua Ele que ideia? foi. Oi? Ele que foi, foi eu que levei. Como é que ele sabia? É que ele sabia onde é que minha irmã morava. Era mesmo na rua, da Na sua rua, casa? na rua descendo, mais embaixo. Entendi. Uma vez eu levei ele para jantar lá. Certo. Ele estava ficando lá em casa. E o atropelamento, como é que foi a história? Nada, atropelamento assim, negócio rápido, né? Não lembro de nada. Não. Já conhecia o carro do acusado? Eu conheci o carro dele de longe, tá parado na esquina, longe. Você estava indo na casa de um Tava na amigo? casa do meu primo, pegou uma caixa de som. Ele é primo, o Rodrigo? Você foi à casa do Rodrigo? Você não entrou na casa do Rodrigo? No dia que tinha um monte de cachorro lá, né? Ele falou, não, vamos amarrar os cachorros aqui pra não te morder. Aham. Aí quando eu vi o carro já tava perto. Você já sabia que ele não estava numa boa com o senhor, né? Já. Tinha pegado a faca. E aí o que acontece? Acontece, ele me atropelou para atravessar a rua, Você começou a sair, estava comecei a com... correr. O que você pensou? Você pensou que ele estava com arma de fogo? O que foi? Se eu corri, se eu soubesse que ele não tava com nada, eu não tinha corrido, não. Entendi. Você viu o carro, pessoal, ele está vindo com arma de fogo, vai querer me matar. E aí o senhor vai correr. E ele persegue o senhor? Com o carro? Não, depois que ele me atropelou, ele me arrastou. Então, mas ele jogou o carro sobre o senhor ou o senhor entrou na frente do carro e Eu fui atropelou? atravessando na frente do carro, aí eu caí. Eu tropecei o pé, eu tava bêbado, aí eu caí. Só lembro disso aí. O senhor foi arrastado? Isso, O senhor falou sobre um fato na primeira fase. Você estava caído lá meio desacordado e ele teria se aproximado e feito alguma coisa com o senhor, te agredido. O senhor lembra o que ele fez? né? Eu tava consciente ainda. O que ele fez? Ele deu um chute na minha boca. Entendi. E ele, o senhor conseguia ver alguma coisa na mão dele? Eu segui uma barra de ferro, um facão. As pessoas se aproximam nesse momento que você está lá caído no chão? Tá, Você ficou muito ensanguentado? fiquei. Você chegou a mencionar na primeira fase, teria fingido uma situação,
fingiu de morto, estava Não pedi, é porque eu fiquei quieto no chão. como se tivesse. Eu tivesse morto. Aí eu peguei, já que ele saiu, eu peguei e saí descendo para casa do meu irmão. Cheguei lá e ainda pulei o portão ainda. Aí eu fui lá para desmaiar. Você Quando a polícia chegou, conseguiu pular, mas logo em seguida desmaiou. já estava desmaiado já. Quebrou algum osso do seu corpo? As costelas tudo. Perfurou algum órgão? Pulmão. Você tem alguma dificuldade hoje de movimento, respiração, sente dor? Esse plano, sempre dor nas colunas, costela, dói. E não doía antes desse episódio? Não, que eu não tinha nenhum problema, sem nada quebrado, né? Você trabalhava? Trabalhava, O que que você fazia? trabalhava na real engenharia. Ajudante. O que que você fazia lá? Eu era ajudante. Ajudante de quê? De pedreiro. Você vem pedreiro? Tinha carteira assinada? Tinha, Tinha? tinha 15 dias só que eu tinha saído da empresa, aconteceu isso. Tinha, Estava com 1 ano e 7 meses já lá. tinha cada 7 meses. Tinha saído há 15 dias e aí eu estava nesse período aí de seguro-desemprego. Eu não tinha nem recebido nenhuma parcela ainda, né? E é só o pedido, né? E você consegue trabalhar de servente pedreiro ou está com Não alguma consigo dificuldade? mais não, porque eu consigo botar mais força. Você não consegue fazer força? Eu quero levantar um saco de cimento, agora eu não consigo. Porque você Dói. dor, o que que é? Dói. Às vezes a pergunta pode parecer óbvia, Irinaldo, mas aqui a gente não pode presumir nada, então eu tenho que perguntar até o óbvio, Uhum. tá certo? Certo. Agradeço a sua colaboração e passo a palavra para o Maduro. Eu sou criminal, Matia. Só para deixar bem claro, hoje o senhor está como vítima, tá? O senhor não está sendo acusado de nada aqui hoje. Mas, senhor Irinaldo, nesse processo tem uma acusação o réu que fala e o senhor teria sido o responsável por ocultar as coisas na casa dele. O senhor já negou isso. E quanto a isso, se o senhor quiser falar, exercer direito ao silêncio, falar, não quero falar sobre esse assunto, a gente entende. Só que tem uma coisa que ficou deve ser esclarecida. O seu irmão do David. Davi. David. David ou Davi? David, é porque chama ele de Davi, mas ele é David. E da Elkia. É a Patrícia. Eles teriam conversado, pelo que consta aqui do processo, com o Rivaldo, falando que o senhor estava com as coisas do Rivaldo. Então, seu irmão e sua irmã falam que foi o senhor. Por que eles falaram que foi o senhor? Porque as coisas estavam lá em casa, como não tinham levado. O menino levou para sua casa, seus irmãos acharam que foi o senhor que pegou? Não é isso? Tá. Esse machucado aí na sua mão, como é que aconteceu? Ele tentou te esfaquear nesse dia o senhor entrou na briga dele com a esposa? Vai ter um para falar doido. Eu sei que eu fiquei cortado. Quando eu lembrar, quando eu fui ver, minha mão estava toda sangrando. Não, mas eu quero saber se ele foi com a faca para te acertar e o senhor colocou a mão na frente. Acho que foi. O senhor não lembra? Não, eu tava bêbado. Quem estava na hora? O senhor lembra? Tava eu, esse menino pegou as coisas e o vizinho lá. E a Lívia, esposa dele. E a Flávia também tava lá nesse dia. Claro. O senhor mostrou na mão aí, pode mostrar de novo, por favor, para os jurados, a cicatriz da facada. Foi onde? Mostra para os jurados, por gentileza. E na mão. O senhor ficou com alguma sequela desse Não. facado? O senhor nunca teve nada com a Lívia, né? Não, graças a Deus, não. Nunca, nunca. No dia do atropelamento, o senhor falou que ficou caído lá, como se tivesse morto já. E o réu ainda desceu e chutou sua boca. O que a Lívia fez? O senhor viu ela lá? E ela ficava tentando me curar, e no chão. Tentando te furar? E quem impediu ela de furar? Uma vizinha lá. Quem que socorreu o senhor lá, que te ajudou na hora que o senhor estava caído? A Ciene. Como que ela chama? Ciene. Ciene. O que ela fez? Ela não deixou, né?
Foi entrando, eu conheço o irmão dele, tudo. E ele falou, não, eu também conheço ele. Eu falei, rapaz, não foi eu, não. Tá pensando que foi eu, mas não foi. O senhor conseguiu ver quem estava no carro ali do Nivaldo e da Lívia? Não. No primeiro depoimento, o senhor disse que tinha uma criança, Ah, não, tinha o filho dela mesmo. Ele é da especial. filho da Da Lívia, Lívia. mas não é filho do Nivaldo. Não, acho que não. O senhor viu ele no carro? Ele estava no carro. Ele chegou a descer do carro? Não, ele ficou traumatizado. Gritando dentro do carro. Tá. Depois do senhor ter sido arrastado, o senhor ainda conseguiu se levantar? Sim. Mas quando o senhor se levantou, o carro do Nivaldo Não estava mais lá, não. Estava indo embora. Tá. Alguém te ajudou a caminhar? Não, eu saí segurando no muro, encostado no muro. Rodrigo, seu primo, estava lá? Tava. Ele te ajudou? Ele te chamou socorro pro senhor? Ele chamou, não. Chamou foi a Ciene lá. E só ficou lá parado, traumatizado. Depois do fato, o senhor disse que foi hospitalizado. O senhor ficou quantos dias? 19 dias em coma. O senhor ficou 19 dias em coma. E depois que o senhor saiu do coma, o senhor ficou mais quantos dias internado? Que mais umas 2 semanas. Hospital de base? O senhor demorou quanto tempo até se recuperar desses experimentos aí? Uns 2 meses, 3 meses. Nossa, estou satisfeito, Miguel. A defesa tem a palavra. Eu vou pedir só para você falar no microfone, porque depoimento é gravado. Bom dia, senhor. Bom dia. Os dois funcionam, você só precisa puxa a base dele, por favor. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor relatou no dia do ocorrido. O senhor Tá, estava capitão. virado no primeiro ocorrido. O senhor conhece uma pessoa chamada Raíssa? Como? Raíssa? Não. Estavam junto de vocês no dia do ocorrido. O senhor tem informação? É que o outro fala na libertando, ele fala agora. O senhor tem. Qual é essa questão? Eu acho que é só aproximar do telefone, falar um pouquinho mais alto, tá falando. E aqui a acústica não é muito boa. O senhor tem ciência de que o senhor estava com uma machadinha e uma faca no dia que o senhor foi à casa do senhor Paulo? Não. O senhor tem ciência que o senhor tentou arrumar o senhor Paulo e a dona Lívia segurou enquanto ele tentava escapar do senhor? Tentar coisar o portão, eu bati, mas não foi com machadinho, não. Há relatos que o senhor, com a machadinha, chegou, quebrou o vidro do veículo dele e falou que ia matar ele. Ele, segundo a dona Lívia, o senhor botou a mão no vidro do carro. O senhor estava de posse de uma machadinha. Outra coisa, como o senhor pode... Doutor, vamos começar aqui da forma correta. O Ministério Público de Defesa formula perguntas e não afirmações. Então, o senhor faz a pergunta. É por isso que eu começo a falar de conhecimento que eu tenho fora dos autos, nós vamos ter problema aqui. Então, já tenho anos que nós trabalhamos e nós já sabemos que isso acontece. Então, o senhor formula a pergunta e eu respondo. Qual é a pergunta, doutor, por favor? Estou perguntando ao senhor Reinaldo se ele tem ciência de que no dia que ele estava e eu vou responder, ele estava em volta da nossa machadinha. O senhor tem ciência disso? Pois é, doutor, de onde o senhor tirou essa informação? É isso que eu estou perguntando. O senhor vai formular a pergunta ou o senhor vai fazer a afirmação? Eu já falei que não tem ciência de... Tá, então, por favor. Vai. Eu informou que no dia que o senhor foi atropelado, o senhor avistou que o senhor Nivaldo na esquina. Por isso, o senhor se recorda, em um momento antes, pela manhã, o senhor ter ameaçado o senhor Nivaldo e a dona Lívia enquanto eles foram para a padaria de nome Pão de Trigo? Não. Não é verdade. O senhor, outra coisa, em relação a esse atropelamento, esse acidente, esse incidente, o senhor falou que ficou deitado no chão, se fingindo inerte, imóvel. Uma vizinha foi socorrê-lo. E que o senhor Nivaldo desceu com uma barra de ferro e um facão. Isso? É isso. E o senhor informou também ao
nova juíza aqui, que a dona Rita tentou furá-lo, Ainda tá no chão. mas o senhor se recorda realmente disso? Sim. Outra coisa, teve o Rodrigo, o testemunho do Rodrigo, esse é o crime. E o senhor informou que não conseguiu, que não foi ajudado por ninguém. Ainda conseguiu sair e pular o muro. Foi isso? Você não sei mais perguntas. Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito, você vai levantar a mão? Não? Posso dispensar ou vai querer que me aguarde? Posso dispensar? Tá certo. Reinaldo, obrigado pela sua colaboração. Se o senhor quiser acompanhar o julgamento, é direito seu, tá? Tá bom. Se não quiser, você pode ir para casa e pode ser informado do resultado do processo. Você tem interesse em ser comunicado do resultado do processo? Tá bom. Pode ser pelo WhatsApp mesmo? Pode. Tá bom. Então, o senhor já fica liberado. Bom dia. Não, você liberou? Auto 0714, 460, dígito 15/2024. Senhora Marinalva, bom dia. Se a senhora quiser colocar... Você está com a bolsa? Sim. Pode colocar aí em cima, aí para a senhora ficar mais à vontade. A senhora pode falar o nome completo da senhora, por favor? A senhora é irmã do acusado? Sim. Como irmã, eu vou ouvi-la como declarante e até explico para a senhora, como irmã, a senhora não é obrigada a falar sobre os fatos. Irmã, pai, mãe, não se exige que parentes muito próximos prestem depoimento num processo em que ele figura como réu. Então, se a senhora for falar, a única coisa que eu peço é que a senhora fale a verdade. Se a senhora falar, não quero falar nada, a senhora prefere falar, né? Tá bom. Entendi. Vou ouvir então como declarante. Senhora Marina, eu vou perguntar poucas coisas. Vou passar a palavra à defesa, quem arrolou a senhora, tá bom? Sim. O Nivaldo estava convivendo com a Lívia há quanto tempo? Tem muito Mais ou menos. mais ou menos Anos, 5 anos. 4 a 5 anos. Entendi. Morando debaixo do mesmo teto. Sim. Certo. E como é que era a vida deles? Tinha muita briga, não tinha? Tinha ciúme? Assim, eles não moravam tão próximo de mim, né? Aí, discussão normal de casal. Porque assim, eles não me passavam muita coisa, porque como eu ainda estou tratando de um câncer, então eles procuravam não me falar muita coisa, né? Opa, senhora. Poupar, né? Inclusive, eles me pouparam, mas eu creio que é uma discussão. A discussão que a senhora ficava sabendo é coisa normal de casal. Sim. Certo. Entendi. Briga física nunca chegou ao conhecimento da senhora? Não, nunca chegou. De terem ido à delegacia por causa de confusão? Sabe? Não, ele foi na delegacia depois do acontecido, né? Para fazer o corte. Certo. Acontecido. Certo. Presencial o atropelamento, eu imagino que a senhora não tenha visto, né? E o quê? Presencial o atropelamento. Não vi. Briga entre o Nivaldo e o Erinaldo, a senhora viu? Não, Também não. não. Eu só vi depois que ele chegou lá em casa todo machucado, porque esse Erivaldo, ele invadiu a casa dele, né? Ficou um machado lá, e aí a mulher dele parece que segurou a porta, e meu irmão tem um posto de ventilação lá, e ele fugiu por esse posto de ventilação, né? Mas se um posto teria acontecido. Foi sério, né? Aí você perguntou para ele se ele chamou a polícia? Não, aí ele chama. Não sei, porque acho que a polícia foi, né? Mas acho que fizeram nada, não. Aí depois meu irmão foi para a delegacia. Quando meu irmão, eu estava em casa, não sabia de nada, meu irmão chegou, todo machucado, com um calo muito grande na cabeça. Então, quando eu vi meu irmão na situação daquela, todo ralado, aí eu também, eu fiquei nervosa demais, né, com a situação dele. Aí eu já fui preparar um remédio para ele, medicar ele, dei um remédio lá para ele, passar potageiro nele. Então, a gente não teve nem ação de tirar foto, nem nada, porque a gente foi. Mas a senhora conversou com ele? Aí ele foi, eu dei o remédio, ele disse, vai dormir, se acordar a gente conversa. Ah. Aí a gente conversou, ele me contou o que tinha acontecido. Como é que foi? Ele falou que chegou de viagem, tinha uma mochila lá, né? Com as roupas masculinas, e ele não gostou. E aí ele procurou a mulher dele,
de quem era, né? Ela falou que era de uma amiga, né? Mas aí eles ficaram discutindo, e aí o rapaz já chegou lá, armado não sei com o que era, o que estava, uma machado, era faca, não sei, Ah, ameaçando ele, né? Aí disse que ela segurou a porta, e enquanto meu essa fala é livre. ali, E o rapaz foi lá em defesa de alguém, ou porque imaginava que a briga era séria, o que que foi? eu não sei, Ah. ele tinha, E as roupas, ele falou se era desse rapaz? As roupas não, masculinas? que essa amiga, disse que era da amiga da Lívia, né? Ah. Essas roupas, mas que na bolsa era roupa masculina. Sei. E aí? E aí ele me contou esse fato, né? Aí Como tá. é que foi o desenrolar dessa briga? Sim, aí Você não pegou nada para se defender? meu irmão? É. Não, que eu saiba, não. Não. Aí ele foi, ele não tinha nada para se defender também, né? Aí ele foi, ele ficou lá em casa, eu falei, e ele com muito medo de voltar para casa, eu disse, não vá, porque muita gente lá fala desse rapaz que ele é perigoso, assim, mas aí eu falei, não volte para casa. Vá, fica, dorme aqui. Aí ele dormiu lá em casa com a Lívia, o menininho. Aí no outro dia ele foi embora. Quando chega lá, tinha assaltado a casa dele. Tinham levado tudo. Tipo assim, tinha do aluguel dele, que ele paga aluguel. Então, roubaram televisão, roubaram tênis, roubaram tudo dele. E aí ele me falou. Ele contou, e aí falou. E aí o cara de toda esquina que ele não podia ir, não pagaria, que o cara estava na esquina ameaçando ele. E a história que eu sei até aí, né? Foi isso que aconteceu. Entendi. Aí depois eu não sei, mas. Certo. Agradeço a colaboração da senhora, Ana Maria. Passa a palavra à defesa. Bom dia, Bruno. Essa conhece alguém da família do Ronaldo? Conheço. Eu conheço o menino, ai, como é o nome dele? O Davi. O Davi, ele já prestou vocês da senhora? Já. Ele fez mamar lá na minha casa, inclusive na casa do meu irmão. Inclusive os filhos dele, o filhinho dele joga bola com meus netos também. A gente se conhece. Mas a gente nunca tocou também no assunto, ele nem nada não. Eu fiquei sabendo que ele era irmão do rapaz. Gente boa, o Davi, esse rapaz eu não conheço. Será que eu conheci algum outro fato em relação ao seu Rinaldo lá na região? Como? Ele mora, a senhora gostava de algum outro fato? O seu Rinaldo, Ah. o Davi, lá na região? Eu, assim, o pessoal fala, inclusive eu fui ver lá uma moça, ela disse que não vinha, que ela tinha medo, ele estava passando na casa dela lá, na porta dela lá, e ela não vinha, tinha muito medo, ela tinha muita vontade de ajudar meu irmão, mas ela tinha medo. Então, mas aí eu não sou muito de sair, eu procuro ficar mais dentro de casa e tal, mexer com as coisas, então eu não. Só poderia informar que essa pessoa, Uma pessoa. essa amiga da senhora, que e com Ó, pessoa, eu não sei do nome dela, eu só sei o apelido dela, que é Bia, né? Mas não, eu não sei, não. E aí eu fico também, eu não vou falar, né? Porque se ela tá com medo, eu não vou falar o nome dela, né? Mas eu só sei que é um apelido, né? tem mais perguntas para você? Você tem pergunta? Pronto. Alguma pergunta de jurado? É só levantar a mão. Papel caneta para a segunda jurada. Fica com a cara dela. Não, que isso. Então, Vou pegar uma água ali para cima, tá bom?
já tá fazendo tratamento aqui no DF ou está viajando para... Você vai para São Paulo? Você vai a Barretos? Não, a minha filha mora em Santos. Aí eu vou. Santos tem um hospital bom? Melhor do que aqui? Não, eu estou fazendo tratamento aqui, só que eu pedi minha transferência para Santos e eles falaram que minha filha está morando lá e eu queria morar com ela, Sei, para ela me dar mais um suporte. sei. E o hospital, Mas né? lá eu tenho que cancelar aqui, começar lá, só que o medicamento é caro, e aí eu fico com medo de não dar tempo, e eu não tenho condição de comprar, então eu prefiro terminar aqui. Sim, Mas eu creio que daqui mais uns 5 anos eu já está. entendi. É porque eu fico, depois que eu peguei essa doença, eu fico tipo mais emocionada. Todos nós, né? Não se incomode com isso. Tia Maria, você está com uma pergunta? Eu queria que você falasse um pouquinho do Nivaldo, sobre o comportamento dele, se ele tem alguma dificuldade de controlar a... E digo que a cabeça fria, se ele é mais esquentado, por que aconteceu da forma como aconteceu, como é que a senhora vê como irmã? A senhora conhece a natureza, como diz no popular, a natureza, a personalidade dele, o comportamento dele. Se a senhora quiser falar um pouquinho mais próximo do microfone, até agradeço. Foi ficar todo mundo junto, né? Mas assim, ele era mais nervosinho, mas nada que fugisse do normal, assim, das brigas com a gente, com as crianças mesmo, quando era criança, e depois de adulto mesmo, não fiquei sabendo de outras coisas, não. Certo. Assim, tem as horas de nervoso da pessoa mesmo, mas eu acho que nada. Nada que é Né, assustado a senhora. tem esse momento de nervosismo, porque às vezes as coisas acontecem, né? E a gente até foge do controle mesmo, mas ele De não fez nenhum de risco. agredir outras pessoas. Não que eu saiba. Tá. Saiba que ele nunca agrediu ninguém. Uhum. Tá bom. Alguma pergunta mais? Não? Então, Maria, agradeço a sua colaboração. Se a senhora quiser assistir o julgamento, a senhora poderá fazer, a senhora não pode manifestar, porque às vezes a gente não gosta de uma coisa. Aí, se não gostou, sai um pouquinho, então vamos lá. Ou se a senhora não é para mim, eu estou numa fase que eu não quero assistir, a senhora pode ir para casa e ser informada do resultado do processo. Aí manda um WhatsApp para a senhora falando. Como é que a senhora prefere? Deixa eu ficar mais um pouco. Tá. Se a senhora quiser sair, aí 0714-460, dígito 15/2024. André, bom dia. Bom dia, Pode falar seu nome completo, por favor? André Pinto da Cruz. O que o senhor é do senhor Nivaldo? Sou primo. Primo dele. Tá certo, André. Vou ouvir como declarante. Agradeço a sua colaboração. Vou fazer algumas poucas perguntas. Eu vou passar a palavra à defesa, quem informou, certo? Certo. O senhor presenciou o atropelamento? O senhor viu? Não, eu só fiquei sabendo depois que aconteceu. Só depois do ocorrido. Foi depois do ocorrido. E uma briga que teria ocorrido entre o Erinaldo e Nivaldo Dias antes, o senhor viu? Não, não vi. Fiquei só sabendo também. Mas foi depois do atropelamento que você soube? Foi depois do atropelamento que eu fiquei sabendo. É. E de um furto lá na casa do senhor Nivaldo, o senhor ficou sabendo quando aconteceu ou só depois do atropelamento? Foi depois do atropelamento também, que eu conversei com ele e ele me falou tudo o que estava acontecendo, né? É. O senhor ficou sabendo de que o Nivaldo ter ido com a Lívia, a delegacia? O Sim. que foi que aconteceu? Foi um furto, né, que teve na residência dele. Ah, E ele foi, né? Abriu a ocorrência, faz esse furto. Aí ele me contou essa versão dele, né? ah. De uma briga teria começado com a suspeita de violência doméstica, mas depois que
Você chegou a ficar sabendo? Eu fiquei sem ele me contou, né? Ele Como é que falou foi? comigo que disse que foi parece que não gosta de uma roupa, uma coisa assim, teve uma desavença. Ah, Aí parece que o marido da moça lá foi cobrar satisfação com eles, discutiram uma coisa assim. não falou por alto. Falou por alto, foi. Não disse exatamente o que aconteceu, É. não. Mas envolveu um outro homem, uma outra mulher Isso é. Aí teve uma discussão entre eles, uma aí, roupa que você falou. aí eu vi ele na casa da minha prima, né? E tudo, conversei com ele. Foi isso que eu fiquei sabendo. Uhum. Mas assim, mais por alto, né? Não tão Não, profundo, não né? disse detalhes. Não. Esse detalhe. O Nivaldo tem carro? O Nivaldo tem. Ele tinha um Monza tubarão. Sei. E quando você foi lá na casa dele, conversou com ele, como é que estava o carro dele? Olha, depois do ocorrido, eu não andei mais na casa Viu lá? dele, não. Eu vi o carro lá na chácara do meu tio, né? Ah, mas e o senhor chegou aí à casa dele depois do atropelamento, mas antes da prisão? Eu fui uma vez, antes da prisão, eu fui, uma vez ele falou para mim que estava meio sufocado e tudo, aí eu falei, Foi lá não, conversar vou com ele. levar aí uma cesta básica para você, nós vamos conversar um pouco e tal. Eu fui fazer essa visita Dar um pra ele conselho para ele. e dar uns conselhos para Quando ele. você chegou lá, como é que estava a casa dele? Olha, quando eu cheguei lá, foi bem antes dessa confusão, né? A casa estava toda intacta, estava com as coisinhas dele, tudo certo, Ah, sabe? Sempre foi trabalhador e tudo. Aí eu até falei para ele, ó, primo, eu vou instalar uma churrasqueira lá em casa. Se eu precisar, você vai me ajudar. Ele falou, vou. ah. Ele foi e me ajudou. Tá. Foi a última vez que a gente se viu. Você não viu depois do furto? Não, depois disso aí eu não vi, não. Você não viu, não? Não andei mais na casa Tá. dele depois disso. Não, só para entender isso. Tá certo, André. Obrigado pela sua colaboração. Depois tem a palavra. Sem pergunta, sim. Me serve por tempo. Uma pergunta de jurado? Papel e caneta para o primeiro jurado, por favor. O senhor acompanhava a vida do casal, do Nivaldo, da Lívia? Sim, eles passaram nós passamos todo mundo em família, né? Ah, Final você do falando ano. no final do ano? Final do ano, Natal, Ano Novo, sempre nós passávamos na casa da irmã dele, né? E há quanto tempo que eles conviviam? Mais ou menos? Tem um tempo assim, mas acho que uns 2, 3 anos, Ah, não sei muito bem o tempo. algum deles era ciumento, tinha algum problema, confusão por causa de ciúmes, Eu era bem ciumento, né? da parte dos dois ou de um Mas só? os dois, né? Certo. Os dois, né? O que você viu lá que você achou que era um ciúme que não precisava ter acontecido? O que você presenciou? Assim, adiava um pouco de diferença de idade entre os dois, né? Ah, Mas sempre aí aquela gerava insegurança aí, isso. gerava segurança. Mas eu nunca Qual soube que é a assim, diferença de idade mais ou menos deles? eu nunca soube assim de violência entre eles e nada, não. Só discussão, Só discussão mesmo. mas xingamento? Não. Assim, eu nunca presenciei, né? Aham. né? Só ficava sabendo. Só ficava sabendo mesmo, nunca presenciei nada disso. Certo. Ok. Então, briga física, digamos, que não presenciou, não. Nunca presenciei, não. Entre o Nivaldo e a... Não, ele E sempre a foi uma Lívia? pessoa boa, sempre um bom pai, sabe? Sempre conheci ele trabalhando nas gráficas, Aham. sabe? Sempre com as coisas dele certo. Certo.
Foi sempre Entendi. desse jeito. Tá bom. Alguma pergunta a mais? Jurado, só levantar a mão? Não? Agradeço, então, a sua colaboração. Fica liberado. Bom dia. O dígito 15/2024. Senhora, bom dia, senhora. Pode falar seu nome completo? Ednélia Pereira Jacobina. Ednélia, né, que estava na pauta. Sim. Uma dúvida se era Ednélia ou Ednélia. Ednélia. A senhora pode falar o CPF da senhora para a gente colocar aqui no cadastro? 860-850-00197. Ednélia, a senhora é o que do acusado? Eu conheço ele há 20 anos, né? A família dele. E também moro com o pai dele agora há 1 ano. Tá? Ah. 1 ano estou morando. Tá certo. Como é que é o nome do pai dele? É o José Martins Zé Martins. dos Santos. Tá bom. Ednélia, Sim. eu vou ouvir como declarante. Agradeço a colaboração da senhora. A senhora quer colocar a bolsa sobre a mesa? Sim. É à vontade, né? Ah, tudo bem. Bem, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para a senhora e vou passar a palavra à defesa quem arrolou, tá bem? Sim. A senhora presenciou atropelamento? Não. Não? Não. A senhora presenciou uma briga entre o Nivaldo e o Erinaldo dias antes? Não. Não? A senhora soube dessa briga? Não, tipo assim, deles não, por terceiro, né? Por televisão, passando televisão, todo mundo. Passando televisão. Certo. O Nivaldo não tinha reclamado nada para a senhora do Erinaldo. Ele clamou, assim, ele chegou lá, chegou ele, a mulher e o filho, todos com fome, dizem que a casa tinha sido roubada, né? Foram roubados, ameaçados, não tinha para onde ir. E como a casa do pai, né? Como certo, todos os filhos vão para casa de quem? Dos pais, né? Então, lá, a chácara chegou lá, não tinha para onde ir, onde dormir. Aí, assim que eles comeram, tomaram banho, e a gente não ficou sem saber de nada. A única coisa que a gente soube foi no dia que o policial chegou lá, que a gente até levou um susto, que ele falou que tinha corrido bandido lá para dentro. Aí, como o senhor que mora comigo, que é o pai dele, né? Aí ele tem 88 anos. Aí eu falei assim, ó, tem um senhor dormindo ali, não chega de uma vez para ele não levar um susto, né? Aí eu também fiquei apavorada, porque eu falei assim, meu Deus, bandido, uma chácara dessa, bandido. Aí eu já fiquei assim, aí ele falou assim, não, mas tenha calma. Aí eu falei, tá armado, tá armado. Ele falou assim, eu não, pode abrir a porta. Eu abri a porta, deixou o policial, entrou, olhou. Aí depois que a gente teve consciência que a barraca é afastada e a casa na frente. Aí, quando eu fui, que eu vi os policiais, que eu vi que era outra coisa. Aí, quando eu cheguei lá, que a gente foi saber a história, certo? Que eles estavam lá conversando sobre o que tinha acontecido. Então, nesse momento... Do atropelamento nessa hora. mas aí, tipo assim, que eles estavam comentando lá, mas não tinha certeza, né? Só vi assim, que a polícia estava o que aconteceu, o que aconteceu. E o dia que o Aí Nivaldo... ele estava pensando sobre, não atropelamento, sobre... chegar com a história de furto, né? É isso. Entendi. Como roubaram e ameaçado ele. Ele chegou lá sem nada. Praticamente roubaram até o dinheiro, sem documento, sem nada. Sei. No dia que o Nivaldo e a Lídia foram levados à delegacia por causa da briga, a senhora ficou sabendo? A senhora foi à delegacia? Não, ele não foi à delegacia. Eu fiquei com um senhor de idade na chácara. Aham. Que ele Daniel, passou mal, tinha que dar água de açúcar para ele, porque ele passou mal, né? E aí, então, eu fiquei com ele. Quem foi na delegacia só foi a esposa, a mulher, né? E ele, que levaram. E o Daniel? O menino ficou comigo também, ó. Nesse dia? Ficou com a gente lá na chácara. Eu estou falando do dia da briga. Não, dia da briga não. O dia que a polícia, estou falando do dia que a polícia chegou lá. Tá. Que entrou na chácara, né? Tá Na chácara. A senhora disse que conhece o Nivaldo há 20 anos, mais ou menos, né? Sim, a família e ele. A senhora trabalha para ele ou é esposa do pai dele? Eu não entendi. Sim. Quando eu trabalhava, eles a mulher era viva, né? Trabalhava. Então, aí eu conheci, fui pegando afeto, outras coisas, né? Com o marido e mulher. Então, agora eu passei a morar na casa. E aí a gente mora. A senhora acompanha? Sim, acompanha. Do pai. Sim. É isso que eu queria entender. Certo. Quanto tempo a senhora mora com o pai dele? 1 ano. Há 1 ano. Quase 1 ano agora. Perfeito. Entendi. E o Nivaldo, como é que é o Nivaldo? Para mim, um rapaz respeitador, trabalhador, de boa conduta,
Nunca me tratou com falta de respeito, os vizinhos. Graças a Deus, tipo assim, sempre trabalhou. Inclusivamente, ele estava trabalhando no ato, estava no serviço. Trabalhando, Ele tá? morando. Que lá é área de chácara, estava trabalhando. Trabalhando com o quê que você falou? A área de negócio de morango, lá é colheita de Ah, morango. ele planta É, em morango. Braslândia lá, o pessoal planta e tem roça. Aham. Agora mesmo tá. Tem muito serviço lá, então as pessoas vão sempre para lá para ganhar diária, né? Certo. Trabalhar. Certo. E ele trabalhava na No terra morango, dele ou na diária? na diária, trabalhando no morango. Certo. Tá bom. E o Erinaldo, você já conhecia? Não, Não? não conheço. O David, o irmão dele, você já conhecia? Não, A Elkia, não, Rodrigo, também não. também não. Hum. Tá certo. Agradeço a colaboração da senhora. Passa a palavra à defesa. Sem perguntas, Luciano. O Ministério Público tem a palavra. Sem perguntas. Alguma pergunta de jurado? Então, agradeço mais uma vez a sua colaboração. Fica liberada. Bom dia. Registro 15/2024. Eu já pedi para subir com um acusado, tá? Bom dia, senhora Lívia. A senhora pode falar seu nome completo, por favor? Lívia Beatriz Souza de Oliveira. A senhora é o quê do acusado? É, esposa. A senhora é a esposa dele? Como esposa, a senhora não é obrigada a prestar depoimento num processo em que ele é acusado, especificamente nessa situação, porque há outras testemunhas do ocorrido. Agora, se for falar, ela deve falar a verdade. E aí eu sempre advirto, não presumir que a senhora vai mentir, mas eu sempre informo que tem a opção de não falar. Se for falar, deve falar a verdade. E se imputar falsamente crime a outra pessoa, sabendo que a pessoa é inocente, pode responder por isso, tá certo? A senhora quer falar sobre esses fatos ou não quer falar? Senhora Lívia, a senhora conhece a Flávia? Conheço. Eu vou ver a senhora como declarante, só para deixar claro. A Flávia é amiga da senhora? Digamos, não somos amigas, somos conhecidas, vizinhas de pouco tempo. Mas a senhora chegava a confidenciar alguma coisa para ela, da sua vida? Chegou a reclamar com a Flávia sobre dificuldade de relacionamento? Não. De briga? Com o Não. Nivaldo? Acho que ele estava, de alguma forma, ofendendo a senhora? Não, Não? A senhora era amiga do Erinaldo? não, a gente era vizinho. A senhora frequentava lá o lote dele? Já fui lá uns 3 vezes, mas não frequentava a casa dele. Não era a casa dele. A senhora frequentava a casa de quem lá? Não? A casa de quem a senhora frequentava lá? Lá no lote. A senhora ia lá no lote dele para frequentar a casa de quem? Era o vizinho dele, mas eu não frequentava lá. Fui lá só uma vez, duas, no máximo. Duas ou três vezes, né? E quem era o vizinho? Railson, se eu não me engano, Isso. Railson. Alguma vez vocês já beberam juntos? O Erinaldo, a senhora, o Railson? Já. Não Tem. lembro, né? É. Isso gerou algum problema com o seu esposo? Ele ficou Não, incomodado com isso? Não? Tá. O Erinaldo saiu em defesa da senhora, necessário ou não? Ele foi algum dia na sua casa para pedir para o Nivaldo não agredi-la, não Não. ofender? Não teve isso, não? É. Teve uma briga do Nivaldo antes desse atropelamento com o Erinaldo na sua casa? teve, ele invadiu lá em casa. Como é que foi isso? Por causa que a Flávia esqueceu o saco de roupa lá em casa. Aí tinha, nesse saco de roupa tinha uma bermuda. Entendeu? Homem? De homem, nesse saco de roupa. Aí meu esposo chegou de viagem, eu nem tinha visto esse saco de roupa, pra falar a verdade. É. Aí depois eu cheguei. Não tinha dormido lá. Não, não tinha dormido lá. Ela tinha descolorido, né? Tá quente aqueles dias, aí tipo, passou O uma quê? tarde descoloridos, né? Ah, sim, sim. Aí ela esqueceu esse saco de roupa lá em casa. Só que nesse saco de roupa só tinha roupa dela e tinha uma bermuda de homem nesse saco. E eu nem tinha visto esse saco. Tanto é que quem foi ver esse saco foi o Nivaldo. Nivaldo estava viajando e Tá chegou. viado? Foi. Uhum. Aí
Beleza, aí passou o tempo, aí quando foi no domingo, eu falei pra ela ir buscar esse saco de roupa, entendeu? E ela foi lá buscar, entendeu? O saco de roupa. Só que eu acho que ela chegou lá e a gente estava discutindo, ela pensou que a gente estava brigando, eu não sei. Por causa do saco de roupa. Estava discutindo mais exaltado? Isso, a gente estava só, mas ele estava só. Não tinha agressão conversando, física? Ele não me bateu, não me bateu. Aham. A gente estava discutindo, aí ela foi batendo no portão, pediu para pegar as roupas, eu disse, deixa eu começar a discutir. E era sobre o saco de roupas que estavam discutindo? Era sobre o saco de roupa, aí ele abriu o portão para ver quem era, né, que tinha batido no portão, aí viu que era ela. Aí eles, tipo, começaram a discutir, aí ela saiu lá de casa. E quando ela voltou, ela já voltou com o Erinaldo. Uhum. O Erinaldo já chegou lá na porta de casa chutando nosso portão. Ele estava bêbado? Tava drogado. Aí chegou- Ele tava totalmente transtornado nesse Ele está dia. dizendo, então, ele foi chamado pela Flávia Foi a Flávia que chamou ele. para defender a senhora. Isso, foi isso que aconteceu. E aí o Nivaldo achou que a bermuda era dele? Foi, achou que era dele, só que não era dele, não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com E o ele. Nivaldo fala para ele, tem bermuda sua aqui? Não, não foi nem isso. Como é que a senhora sabe que o Nivaldo achou que a bermuda era do Erinaldo? Porque como ele veio todo nervoso, né? Ele na verdade, ele empurrou o portão de casa. Ele arrombou o nosso portão. Ele entrou dentro da nossa casa. Certo. Entendeu? Ele entrou dentro da nossa casa. Ele chutou o portão da nossa casa. Até então pensando que estava ajudando a senhora. Chutou o portão da nossa casa. Certo. E eu fiquei desesperada na hora. Aí depois ele saiu de casa e voltou de novo com o machado. Ele invadiu a minha casa com o machado. Quebrou o vidro do nosso carro, quebrou um monte de coisa lá dentro de casa. A senhora explicou para ele quando ele... E primeiro ele arrombou o portão da casa, lá? Foi, ele arrombou Tá, o mas portão de ele- casa. Mas vamos desenvolver essa história. Ele arromba o portão da sua casa. E o que acontece nesse primeiro momento? Ele saiu correndo atrás do Nivaldo lá dentro de casa. Ah, Entendeu? o Nivaldo falando, essa bermuda é sua. Não teve nada a ver com bermuda. Não falou sobre bermuda na hora. Só que imaginou, então. Foi, não. Foi porque Que ele como tinha achado que era a bermuda. ele já tinha entrado lá dentro de casa lá, ele tava transtornado, o Nivaldo saiu correndo. Alguém pegou faca? Não, Esse ninguém momento? pegou faca, não. Ele que entrou lá em casa com um machado. Ele entrou lá dentro de casa com um machado. Na primeira vez, não. Não entendi. A senhora não falou que foram duas vezes? Que primeiro ele entrou sem nada, depois ele... Pô, primeiro ele arrombou, ele não entrou sem nada lá em casa. Aí Só você explicou pra ele, foi, né? aí fui e fechei o portão. Mas a senhora explicou para ele que não tinha... Não tinha nada a ver com ele. Eu Você expliquei chegou pra ele. a falar? Foi, não tinha nada a ver. Na verdade, eu fiquei até sem entender, mas está acontecendo. Eu fiquei, era mesmo. Certo. Aí, na segunda vez que ele chegou, ele já chegou com o machado lá na porta de casa, arrombou a porta de casa, quebrou o vidro do nosso carro. Sei. Ele O quebrou com a Nivaldo mão? saiu Ele quebrou com a mão ou com o com machado? o machado. Ele quebrou com o E machado. como é que ele se cortou? Quem? O Erinaldo. Como que é? Como é que ele cortou a mão? Não sei. Não sei. Eu sei que ele cortou, ele quebrou o vidro lá do carro. E o Nivaldo saiu, ele escalou. Ele saiu correndo, porque ele ia morrer se ele tivesse ficado lá. O Rinaldo ia matar ele. Certo. Se ele tivesse ficado lá, ele ia matar ele. Aí entra uma pessoa na sua casa, arromba o portão, quebra tudo, quebra o carro, faz isso tudo. Quem chamou a polícia? Então, como tava aquela gritaria, a briga toda, eu acho que os vizinhos chamaram a A polícia. senhora me chamou. Não, não chamou a polícia. Mas a senhora foi à delegacia? Sim, a gente foi na delegacia. O Nivaldo foi conduzido à delegacia? Fomos na delegacia esse dia. E por que eles conduziram o Nivaldo, se ele era Então, vítima? o policial falou que como os nervos estavam muito à flor da pele, que tava todo mundo nervoso, foi o policial que falou que era pra gente sair. É melhor vocês sair de casa, pra vocês evitar mais confusão. Nesse sair de casa, a gente passou 2 dias na casa da irmã dele, a casa da irmã do Nivaldo. O E Nivaldo ficou preso? Não. não, a Só gente, foi lá a gente só saiu de lá pra gente tentar amenizar, entendeu? Certo. Quando chegou na delegacia, a senhora falou para o delegado, olha... Não, a gente nem entrou em sala de delegado, nem nada. Por que vocês não aproveitaram a viagem até a delegacia e já não registraram a ocorrência? Porque O Rinaldo entrou na minha casa. não, mas naquele dia o policial tava lá, os policiais. É isso que eu fiquei sem entender também. Não, a senhora pediu para registrar a ocorrência? Não pedi para registrar, mas eu fiquei sem entender também, porque os policiais foram testemunha, eles viram o que tinha acontecido. Eles viram ele correndo com o Eles machado? viram, entendeu? Eu fiquei sem entender. Eles viram ele correndo com o machado?
Não, não sei se eles viram correndo com o machado. Eu vi, eu sei que eles viram a gente discutindo lá a rua inteira, viu? Entendeu? A rua inteira. A Não, rua mas a inteira. pergunta é outra. Por que a senhora não contou lá o que o Erinaldo tinha feito na sua casa? Mas eu contei, eu só não abri o boletim de ocorrência. Esse foi o meu erro, de não ter aberto o boletim de ocorrência contra a invasão, porque ele invadiu a minha casa. A senhora está contando muito mais do que isso. Ele invadiu a minha casa, então eu não fiz boletim de ocorrência. Eu tava muito nervosa nesse dia. Ah, Tava muito certo. nervosa. certo. Entendi. E a discussão era sobre o que mesmo que eu estava falando? Com o Livaldo? Sobre a sacola de roupa, A sacola ainda. E Pois ele já é. tinha visto essa sacola há quanto tempo antes? um dia antes, eu acho, mas nem eu tinha visto aquela sacola. Foi ele que percebeu a sacola de roupa. E só associou teoricamente da mente dele o Erinaldo, porque ele foi logo em seguida com a Flávia. Foi, eu também não É. entendi. Ele já chegou lá batendo no portão. Tá bom. De forma geral, a primeira parte está explicada. Aí, teve um furto em sua casa? Teve, foi na minha casa. O que levaram? Levaram o dinheiro do aluguel, Aham. levaram televisão, botijão, roupas, fogão, vários pertences pessoais, muita coisa. Levaram muita coisa. Aí, vocês registraram a ocorrência? Registrando. Aham. E a- essa Flávia, Isso- falou que quem foi que entrou lá dentro de casa foi ele, não. Quem registrou a ocorrência desse furto foi Eu. a senhora ou foi o Nivaldo? Eu registrei a ocorrência. E aí, a senhora sabia que era o Reinaldo? A senhora colocou que ele era o suspeito? Que era Coloquei comum? que ele era suspeito. Tanto é que no dia que o policial falou que não era nem pra você ter certeza, eu falei, eu vou colocar porque eu sei que foi ele que roubou. Ah. Entendeu? O irmão dele afirmou também, o tal de Davi, afirmou que ele mesmo confessou que tinha entrado lá dentro de casa e tinha levado nossas coisas. A senhora conhece Neguinho? Quem? Neguinho, que andaria com o Erinaldo? Neguinho? É. Devo conhecer de vista. Neguinho? Do Recanto das Emas, trabalhava Fiquei numa obra. sabendo. Aham. Não conheci ele, conheci ele de vista. Ele trabalhava lá Uma obra lá? numa obra lá perto de casa. Ele trabalhava lá numa obra perto de casa. Tanto é que depois eu fiquei sabendo que ele morreu. Não Certo. sei se é verdade. E a Flávia falou que foi o Erinaldo. Como é que ela sabia dessa história? Porque ela tava morando no lote deles. Ah, Ela morava lá no mesmo como é lote. que ela contou a história? Ela contou que realmente. Porque no dia que chegou em casa, eu cheguei primeiro. O Nivaldo ficou na casa da irmã dele. E eu cheguei, ela viu eu chegando. Aí eu cheguei em casa, minha casa estava toda arrombada, toda aberta, não tinha nada, fiquei desesperada. Aí ela foi e falou: Lívia, que foi que roubou sua casa? Eu falei: Rinaldo, viu? Certo. Eu não perguntei, Aí ela não falou mais nada. Só... não. Aí falou que encostaram um carro lá na frente, um carro prateado, e que levaram as coisas tudinho. Aí a gente conversou. Aí no outro dia o Nivaldo foi em contato com o irmão dele, tal de Davi. E esse Davi, ele mesmo falou que o irmão dele tinha confessado que ele tinha entrado lá dentro de casa e tinha levado tudo. E diante dessa história toda do Nivaldo, essa história do saco de roupa com a bermuda de um homem, dessa história da televisão, o que o Nivaldo falava sobre isso tudo? Ele ia fazer o quê? Não, sobre isso não falou nada. A gente brigou, a gente discutiu, mas não ameaçou ninguém. A senhora ficou os 2 dias lá na irmã dele. Ficou 2 dias lá no casa, Você não. não quis voltar para sua casa. Quis voltar porque eu tava com medo de acontecer o que aconteceu. Ah. Mas a gente ficou lá Você tranquilo. tava com medo de acontecer o quê? De eles entrar lá dentro de casa. Porque como ele já tinha roubado o portão lá dentro de casa, já tava tudo escancarado, não era fácil, era só entrar e levar as coisas. A senhora não voltou por quê? A senhora estava com medo disso e não voltou por quê? Tava com medo de acontecer, da gente brigar de novo, né? O Erinaldo entrar lá dentro. Não brigar com meu marido. Eu tava com medo dele entrar lá dentro de casa de novo e tentar fazer alguma coisa contra mim, contra o Nivaldo, contra o meu filho. Certo. E do dia do atropelamento? Como é que foi isso? De atropelamento começou, a gente acordou cedo. A gente acordou, eram as 9 horas para ir na padaria, né? O Nivaldo foi sozinho na padaria. Aí ele foi subindo aí. Chegou lá na esquina, ele viu o Erinaldo. O Erinaldo tava lá, todo mal encarado, entendeu? Tava, tipo, com ar de má intenção, querendo fazer alguma coisa contra a gente. A senhora estava lá? Não, Não, só ele, né? não, só ele. Ele Isso é chegou lá em relativo. casa. Ele chegou lá em casa falando, olha, ele tá lá na esquina lá, ele tá me encarando e eu tô com medo de sair. Eu falei, não. Com um cara Aí, beleza. Aí nós pegou, eu falei, não, vamos lá na padaria. Nós fomos na com padaria. um cara mal encarado e com cara de quê?
Não, ele tava com um cara de tipo querer fazer alguma coisa, porque né, durante a semana ele tinha sumido. Ele sumiu durante a semana. A gente passou 2 dias lá na casa da Nalva. Quando a gente voltou, acho que foi na quarta ou foi na quinta. Passando 2 dias em casa, sem nada. E nesses 2 dias ele tinha sumido. Ninguém deu notícia dele. Aí chegou em casa, contou para a senhora essa história, Foi, falou, a olha, impressão que ali. ele viu. Foi. Falou, o senhor Irinaldo falou alguma coisa com ele? Hã? O Irinaldo falou alguma coisa com ele na padaria? Ou foi só a leitura que ele fez? Tipo, dizendo, tá mal encarado e tal? Eu não sei, eu sei Ele que falou de alguma conversa? eu sei que. Não, eu não me lembro. Não lembro. Eu sei que ele tava tipo, querendo ameaçar a gente, entendeu? Realmente, na hora a gente foi, eu fui com ele na padaria. Ele Aí a senhora chamou. voltou com o Nivaldo lá na padaria? Oi? Aí a senhora voltou com o Nivaldo lá? Foi, a gente foi na padaria. Por Foi nós quê? 2. Por quê? Porque ele não queria ir só. Eu fui acompanhar ele. Não, vou com Mas você. você não tinha ido à padaria? Ele não foi na padaria. Ele ia na padaria, chegou lá na esquina, ele viu o Erinaldo, ele voltou pra casa. Entendeu? É. Ele voltou. Eu, não, vou contigo, a gente vai nós 2 juntos. Aí nós foi na padaria. Então, se realmente ele tava lá na esquina lá. E aí ele falou alguma coisa? Hã? Ele falou alguma coisa? Jogou piadinha pra gente. Como é que foi a piadinha? Como é que se fala? Que não ia ficar barato, que ia acontecer alguma coisa. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu não entendi direito, não. Não, eu sei que ele tava falando algo com a gente. Querendo, como é que se fala? Intimidar a gente. Intimidar a gente. Aí, beleza, a gente não deu ligança. A gente foi pra padaria, comprou um pão, voltamos. E como vai caçar tudo, escancarado ainda, a gente ia comprar até um cadeado. E nesse meio tempo, eu falei, vamos ligar para a polícia, vamos falar o que está acontecendo. Porque como eu já tinha feito boletim de ocorrência, eu sabia, todo mundo já sabia que foi ele que tinha entrado lá dentro de casa. Entendeu? Aí ele estava lá na porque era próximo, né? Perto. A casa dele, da minha, era perto. Aí, não, eu liguei para a polícia nesse dia. Aí eu conversei com a polícia. Conversei com a polícia. Foi o celular da senhora, tá igual? Foi no meu celular. Aí eu ainda entrei, aí na hora que nós estávamos indo para comprar um cadeado, a gente encontrou com a polícia no meio do caminho. Aí ainda conversei com a polícia. Os policiais me botaram dentro do camburão. Aí eu fui lá, mostrei a casa. Não, mas só eu falo pra Eu liguei os policiais, entendeu? Só que ele atendeu, só que nesse mesmo tempo a gente saiu. Na hora que a gente saiu, a gente encontrou com o camburão da polícia, eu conversei com os policiais. Mostrei a casa, o que tinha acontecido, falei que tinha um boletim de ocorrência. Aí eles falaram que não tinha como fazer nada naquela hora, porque o carro estava parado. Porque o carro que estava lá na casa dele foi o carro que encostou lá dentro de casa para roubar nossas coisas. Então ele falou: ó, como o carro está parado, os policiais falaram: como o carro está parado lá, não tem como a gente abordar, só tem como abordar ele em via pública. Não tem como fazer nada agora. Sim. Entendeu? Entendi. E aí? Aí Aí vocês aproveitaram e contaram que estava com parência intimidadora? foi, eu falei, não, olha, porque aconteceu isso, ele tá, tipo, querendo ameaçar a gente, tá querendo intimidar a gente, entendeu? Ele que entrou dentro da nossa casa, ele que roubou tudo, e ainda quer sentindo o direito de intimidar a gente. E aí, os policiais fizeram? Eu já tinha feito boletim de ocorrência, ele falou que não podia fazer nada no momento, esse policial. Entendi. Tá certo. Aí, Lívia, a história não acabou, né? Foi? A história não acabou, né? Não, aí passou o tempo, deixa eu ver. A gente ia lá pro canal. Quanto tempo, mais ou menos? Eram umas 10, 11 horas da manhã, por aí. Aí a gente decidiu almoçar lá na casa da Nalva. A gente foi almoçar lá na casa da Nalva. Aí a gente tava saindo de casa. Nalva, que é a testemunha aqui, né? Cunhado. Certo. Aí Seu cunhado. tava saindo. E na hora que a gente tá saindo, a gente vê o Erinaldo de novo. Lá na rua de casa. E ele estava ameaçador? Ele tava com a mão na cintura, xingando a gente, como sempre. Entendeu? E aí, o que vocês fizeram? Aí aconteceu. Ele xingou também? Xingou, moça. Aí começou Ele foi na direção do carro, xingando? Foi, aí começou a gritar lá no meio da rua. O que ele gritava? Moça, não lembro as palavras certas que ele falava, não lembro. Eu sei que a gente tava muito nervoso, né? Porque já tinha acontecido ele ter entrado lá dentro de A senhora casa. viu isso direitinho? Você estava no banco da frente? Tava um pouco da frente, passageiro. A senhora viu ele indo na direção do carro, gritando, ameaçando? Foi ameaçando a gente. E aí, o que aconteceu? Aí o Nivaldo, ele ficou nervoso, pensou que o Erinaldo ia fazer alguma coisa com a gente, né? Porque ele tava ameaçando, pensando
pensou que tinha alguma coisa com ele. Certo. Foi no instinto dele, mas ele não queria passar por cima dele. Ele queria dar só um susto nele, ele não queria Ele passar falou assim, eu vou dar só um susto nele. Não, é porque, tipo assim, na hora que nós estávamos indo, ele foi com alta velocidade, mas ele não ia passar por cima dele, tenho certeza, não ia fazer isso. Ele acelerou. Ele acelerou o carro, aí não sei o que aconteceu, o cara vai. Peça. Outra pessoa. E caiu. Aí caiu, aí. Sim. Foi isso que aconteceu. E aí o quê? Não, que a senhora falou, e aí outra pessoa Aí ele tropeçou, o carro passou por cima, entendeu? arrastou ele. Arrastou, mas a gente não viu que ele estava debaixo do carro, ele ficou debaixo do carro. O Nivaldo não estava na intenção de arrastar ele. Não foi isso que aconteceu. Ele não estava olhando Não, o Reinaldo, não não? viu. Aí a gente foi ver, a gente foi sentir depois. Aí viu que ele estava debaixo do carro. Sim. Desceram para socorrer o Reinaldo? Desceu, socorreu, o Nivaldo ligou para a polícia, para os bombeiros nesse Sim. dia. E aí, como é que vocês fizeram o socorro dele? Como é que foi? A gente ligou para os bombeiros, aí veio a população, né? A população toda veio, socorrer. Tá? Aí os pessoal que estavam lá no meio da rua mesmo, pegou, botaram ele debaixo de uma árvore que tinha lá. Você estava preocupada com ele? Eu? É. Eu tava, porque eu fiquei desesperada, eu nunca tinha visto, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, olha só que a gente acabou de fazer. Mas não foi porque a gente não queria. A gente não queria. Você não desceu brava com ele, por nada? Não, moço. Xingando? Não, fui lá ver se ele tava vivo, né? Se ele tava bem. Não foi xingar? Não, fiz nada disso. A senhora viu alguém chutando o Reinaldo no chão? O quê? Chutando. Não, não vi não. Ninguém. Não alguém chutando ele, não. Entendi. Tá certo. E aí, esperaram os bombeiros chegar? Não, a gente não esperou, porque a gente estava muito nervoso. Como ele já estava sendo atendido, né? E o pessoal me falou, gente, é melhor vocês ir, vão. Aí a gente foi e saiu. Quanto tempo vocês ficaram no mar? Não sei se a gente ficou uns 5 minutos, uns 10 minutos, 5 minutos. por aí. Entendi. A senhora acompanhou quando o Nivaldo mandou um áudio pro... Teria mandado o áudio, pelo menos? Não sei se isso é verdade, né? Mandou o quê, né? Mandou um áudio pro David, dizendo: eu não aguentei e atropelei o seu irmão. Se eu tava, não entendi. Você Repete. presenciou o Nivaldo falando, ó, ao celular: não aguentei, atropelei seu irmão. Não, Eu estou esperando a polícia, vou ser preso. não me lembro. Não me lembro. Eu tava tão nervosa, não me lembro. Não lembro. Certo. Obrigado, Lírio, pela colaboração. A defesa tem a palavra. E uma outra pessoa falou que a senhora desceu, perdão, a senhora Nivaldo desceu com uma barra de ferro. A senhora recorda sobre isso? Isso é mentira. Não. A senhora afirmou que o senhor Nivaldo não queria fazer isso. E ele não queria. Foi um acidente, realmente. Ele tropeçou e caiu. A senhora se recorda que o senhor Nivaldo passou quantas vezes com o carro por cima do seu Rinaldo? Só uma vez? E a senhora afirmou que o senhor Nivaldo ligou para a polícia, ligou para um corpo de bombeiros, Ligou. e que o senhor Rinaldo foi atendido pela população. Foi. Muito obrigado, senhor. Mais perguntas? Ministério tem a palavra. Alguma pergunta de jurado? Para por escrito. Papel e caneta para a quinta jurada, por favor. Primeiro, segunda e quinta. Por favor. Tem outra aqui.
É. Tá abrindo. Isso. Vamos lá. As três perguntas estão interligadas. A senhora falou do registro da ocorrência. A senhora falou da ocorrência do furto, né? Certo. Mas não houve ocorrência em relação ao quebra-quebra que a senhora mencionou na casa. Foi isso? Já tem a ocorrência do furto aí? Eu tenho o meu e-mail. Tem o e-mail, né? Tem Não, mas tudo bem, não tem problema não. Problema não. Então, a senhora só tem a ocorrência do furto, mas estou deixando claro, da briga não tem essa ocorrência policial. Não tem. Dia da briga A não senhora conversou com... Chegou a conversar com alguém na delegacia? Sim, você está. Os policiais viu tudo que A aconteceu. senhora conversou na delegacia? A pergunta é essa. Não. Os policiais militares liberaram a senhora e o Nivaldo antes. Como é que foi isso? A senhora chegou na delegacia? A gente chegou na. Entrou, a senhora sabe o que é uma delegacia? Sim, a gente entrou na delegacia. A gente, na verdade, eu acho que a gente nem entrou na delegacia. Os policiais só pediram pra gente sair de lá, porque, como estava todo mundo brigando lá na rua, eles pediram pra gente sair para não acontecer alguma coisa, entendeu? A senhora entrou numa viatura da Polícia Militar? Foi, eu entrei na viatura da polícia, igual A também. senhora numa viatura e o Nivaldo em outra? Não, a gente entrou na mesma viatura, se eu não me engano. A senhora não tem certeza nem sobre isso? Oi? A senhora não tem certeza nem sobre esse fato? Não, a gente entrou na viatura da polícia. O Nivaldo estava no camburão atrás, no coisa atrás, eu estava na frente. O Daniel estava até com a gente no dia, Quem? né? Meu filho. Tava a gente. Daniel? Que Aham. idade tem o Daniel? Não, tava nós três. Que idade tem o Daniel? 10 anos. 10 anos. Daniel ele é especial? Tem algum... Tem, ele tem TDAH. Tem TDAH. Certo. A senhora ficava sempre com ele? Sim. Quando a senhora ia para a padaria, a senhora levava o Daniel? Sim, Nesse momento do atropelamento, o Daniel estava no carro? tá. Como é que o Daniel ficou? O Daniel, ele ficou sem reação. Ele não, Ele Tem- viu o homem ensanguentado lá e tentou... não deixou ele sair do carro. Ele não saiu do carro. Ele ficou dentro do carro, Daniel. Ele ficou dentro do carro. Porque o Reinaldo disse que ele estava consciente que ele via a criança lá gritando dentro do carro porque ele era especial e ele tinha visto... Ai, mas ele não saiu do carro, Daniel. Não tem, mas o Daniel não saiu do carro. Você não lembra se ele saiu? Não, o Daniel não. Ele chamou a atenção do Reinaldo, que seu filho teria ficado agitado ao ver ele lá ensanguentado no chão. Não recordo disso. Mas o Daniel tá bem? Tá bem. Fala alguma coisa sobre esse... Não, ele não fala sobre isso. Fala de homem, que bateu, trombou. Não. E se precisar, tem que acompanhar, viu? Você já falou que ele foi à padaria, então ficava sempre com a senhora, e por isso, no momento do atropelamento também, ele viu. O Daniel também viu a quebradeira lá na casa? Presenciou. É. Daniel vai à escola, normal? Você tá na Tranquilo? escola O hoje. grau dele não é um grau que está atrapalhando. Não, acho que ele está numa momento de investigação, mas ele é uma criança que ele está indo super bem tá conseguindo acompanhar a turma dele. Que bom. Tá na escola. Certo.
Alguma pergunta mais jurada? Papel e caneta para a quinta jurada? A pergunta sobre o ponto da abrir. Foi, não sei quem. Eu, por acaso, pesquisei, não foi ser aqui. Não tinha sido. Estou impressionado. Não tenho certeza. Mas acho que é, é ativo, né? 2019, 16, né? Aliás, eu falei. Pesquisa embaixo. Não sei. É isso mesmo. Não, deve ser muito simples. Quando a senhora percebe o acusado acelerando o carro, e a senhora disse que o Reinaldo estava falando alguma coisa, a senhora não tenta aconselhar o Nivaldo a não fazer isso? Olha, o Daniel está aqui, pensa bem, a senhora fala alguma coisa? Ou não deu tempo? Não deu tempo, eu tava muito nervosa, não estava raciocinando direito naquela hora. Entendi. Então, a senhora. Eu tava muito nervosa, tava com medo de realmente ele pegar e fazer alguma coisa contra mim, contra meu marido, contra meu filho. Ah, você estava com medo era do Reinaldo, então? Ué, ele tava, tipo, querendo, parece que ele ia, tipo, atirar, fazer alguma coisa Ele não contra a estava gente. correndo do carro, não? É, mas isso foi depois. Se você quiser falar, pode falar. Como é que foi depois? Ele estava primeiro de um jeito? Foi, aí ele correu. Ele foi cair. Ah, enquanto ele estava correndo, ele caiu. Ele fica. Ele Tá bom, pensou que caiu. tá certo. Alguma pergunta mais, jurado? Só levantar a mão? Quiser complementar alguma coisa? Não? Tá certo. Posso dispensar? Pode dispensar? Lívia, obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Se a senhora quiser acompanhar o julgamento, poderá fazer, mas não pode se manifestar, tá certo? E nós não permitimos também criança menor de... Aí, criança, esse pessoal grande no plenário, porque o conteúdo tratado aqui não é adequado para criança, tá bem? Tá. 12.470, título 15/2024. Beijo, bom dia. Bom dia. Pode abaixar um pouquinho isso, microfone. Dê seu nome completo, por favor. David Monteiro Souza. O senhor é irmão do Erinaldo, né? Sim.
ouvido como declarante, David, eu sei que o senhor prestou depoimento, o vídeo, mas hoje nós estamos diante do conselho de sentença que vai decidir o mérito dessa ação penal. A acusação é que o Nivaldo teria tentado matar o seu irmão atropelando com um carro. Bem, o senhor, só para adiantar, o senhor não presenciou os fatos, né? Não presenciei, eu fiquei sabendo pela própria autor. O acusado teria mandado áudio ou ligou para o senhor? Mandou áudio. Mandou áudio. E o que ele dizia para o senhor? Ele relatou o acontecido. Falou que tinha. Logo depois ou já tinha... Logo depois. Minutos depois? Logo em seguida, falou que a gente tinha contato, né? Eu já prestei um serviço para ele um tempo atrás, e a gente se conhecia. E ele se envolveu com ele nessa briga, não sei. Sei que ele fez o acontecido e relatou para mim logo em seguida. Você lembra como é que foi os termos, mais ou menos? Falou que tinha acabado de atropelar meu irmão e estava esperando a polícia. Ele falou que estava esperando, mas na verdade ele não estava esperando, né? Logo, eu acredito que logo ele ficou aguardando, mas daqui a pouco viu que que fez, né? E foi. E ele foi que atropelou por quê? Eles se envolveram numa briga antes, né? Mas ele explicou isso? No Não, áudio, não? não, no áudio não. Você ouviu de alguém depois? Fiquei sabendo pela vizinhança. Pela vizinhança. Eles tinham se envolvido numa briga. Que tipo de briga? Rapaz, segundo relato, o Erinaldo entrou numa discussão de casal deles dois. Eles estavam brigando e o Erinaldo presenciou e acabou se envolvendo para intervir. Isso no mesmo dia ou dia antes? Dia antes, eu acredito que Exato. dia antes, eu não me recordo Aí mais. ele se envolveu, aí criou esse problema. Aí criou esse atrito entre eles. Certo. Seu irmão não tinha te contado nada sobre isso também? Não, que a gente se vê pouco. Certo. E aí, se o senhor da vizinhança que houve essa confusão, porque o Erinaldo tinha interferido na briga de casal? E acabaram brigando entre eles. Né? Eu soube que de alguma coisa sobre uma televisão que teriam O furtado. próprio Nivaldo me relatou que, segundo o Nivaldo, me relatou que o Erinaldo tinha furtado uma televisão dele. E ele explicou como é que ele sabia que era o Erinaldo. Por vizinhança, ele falou que tinha sido soube por vizinhança também. Vizinhança. Ficou sabendo que o Erinaldo tinha furtado. E essa televisão foi devolvida a ele? Eu não sei. Não sabe. Certo. Essa da televisão o senhor soube só depois do atropelamento também? A televisão foi, depois do atropelamento. Então, até então, ele não tinha falado nada com o senhor. Ele não reclamou de televisão, não tinha reclamado de briga. O Nivaldo não tinha falado nada. Aí, depois que ele atropelou, ele contou essa história O toda. Nivaldo me falou que estava brigando com a esposa dele, meu irmão tinha intervido e eles acabaram brigando e gerou essa discórdia antes do atropelamento. Fiquei Tinha sabendo contado para o do senhor? próprio Nivaldo. Nivaldo. Não meu irmão, Nivaldo. Certo, o Nivaldo tinha contado dessa conclusão. Ele fez a mesma coisa que quando ele atropelou ele, e me comunicou também. Aham. Certo. E ele falou por que era a briga dele com a esposa? Do Nivaldo com a esposa, não. Sim. Não. E ele falou que estava suspeitando que a esposa dele, a Lívia, tinha um caso com seu irmão? Não fiquei sabendo. Ele não também. falou isso? Não? O Nivaldo não me relatou isso, não. Nem meu irmão também. Seu irmão mencionou aqui que nunca teve nenhum caso com a esposa dele, mas que ele estava suspeitando dele que, na verdade, seria um vizinho do Erinaldo que bebia com ela, mas não falou de nada. Eu acho que é improvável, não. Acredito que não. É, Sobre o caso, não. certo, A briga foi real. certo. Seu irmão ficou hospitalizado? Muito tempo? Foi para UTI. Ficou 13 dias na UTI, acredito. Na UTI? Na UTI, hospital de base. Ele deu entrada no hospital de Taguatinga e foi transferido para o hospital de base. Passou por cirurgias e tudo, ou não? Passou por bastante procedimento. Ele ficou na UTI 13 dias. Fraturou bastante. Eles falaram que ele quebrou a caixa torácica. Caixa. Ele passou duas O vezes. Nivaldo chega a falar que eu não aguentei, nesse áudio que ele te manda, eu não aguentei. Isso, tem um áudio aí que ele falou que não aguentou e... Não aguentou o quê? Acho que, sei lá, se o Erinaldo estava passando depois da briga, se o Erinaldo, porque eles moravam na rua próxima. Aham. Aí eu não sei se ele não estava aguentando ver o Erinaldo, né?
Depois Entendeu assim, que ele É, estava aguentando ver o Reinaldo sem fazer alguma coisa. sem fazer alguma coisa. Entendi. Eles moravam próximos, né? E acabavam se. Quando o Nivaldo te relatou sobre o fato do seu irmão ter interferido na briga do casal lá, ele pediu para o senhor fazer alguma coisa ou ficou implícito que ele queria que o senhor aconselhasse o irmão a não se Ele meter? Pediu como é que foi que ele pediu? Ele pediu para me conversar com ele, né? Que ele também estava com medo. O Anivaldo disse que estava com medo também. E com medo de quê? Ah, sei lá, de alguma represália, né? De Arnaldo fazer alguma Ele coisa. tinha cortado, falou como é que seu irmão cortou a mão? Ele falou que na briga teve faca? Eu não sei se foi o Arnaldo que quebrou o vidro do carro dele ou se envolveram faca. Mas ele falou? Não chegou a me falar como que ele tinha cortado a mão. Como é que o senhor ouviu essa história do vidro aí? Que parece que tinha carro, que o carro dele estava na garagem. E Então, mas quem falou isso para o senhor, você lembra? Não lembro. Não lembro. Gente, Sei que na discussão o carro parece que estava na garagem lá e eles acho que brigaram luta corporal. Acho que foi isso. Que eu não presenciei. porque seu irmão também não lembra bem como é que ele se cortou. Ele imagina que tinha sido uma faca, mas ele não lembra detalhes. Eu também não lembro. Certo. Sei que acho que eles brigaram corporal. O Nivaldo falou de uso de alguma machadinha, chegou a falar isso? Ou não falou? Não. Não falou, né? Ele só falou que o Arnaldo tinha se envolvido na confusão dele e a mulher dele, eles tinham brigado, né? E que era para me conversar com o Arnaldo. Mas não falou nada de faca, de machadinha, nada disso. Para relatar faca ainda. Tá bom. Entendi. Tá certo. Então, pelo que eu entendi, ele tinha uma consideração com o senhor Sim, e aí ele queria explicar por que estava esse problema com o seu irmão. na briga ele me comunicou e no acontecido também ele me comunicou. Aí no áudio ele falou que não aguentou, né? E tinha passado por cima do meu irmão e estava lá aguardando a polícia. Sabia que ia ser preso. Tá certo. Obrigado, David, pela colaboração. O promotor de justiça tem a palavra. Sem pergunta. Obrigado. Defesa tem a palavra. A defesa tem a palavra. Sem pergunta. Alguma pergunta de jurado? Só levantar a mão? Não? Obrigado, David. Então, fica liberado. Bom dia. Obrigado. 2024. Bom dia. Bom dia. Pode puxar esse microfone aí para perto da senhora? Senhora é irmã do Erinaldo, não é isso? Sim. Pode falar seu nome completo, só para ficar. Patrícia Monteiro Souza. Vou ouvi-la como declarante. Agradeço a sua colaboração. Sei que a senhora já foi ouvida por videoconferência. Hoje nós estamos diante do Conselho de Sentença que vai decidir o mérito da ação penal. E para encurtar, eu já sei que a senhora não presenciou os fatos, né? A senhora pelo menos disse isso em uma outra ocasião, né? O atropelamento do seu irmão a senhora não viu. Não, porque está trabalhando. Mas tem um outro fato que a senhora teria informações sobre uma história de uma televisão. Sim. Teria, segundo constou nos autos, sido furtada a casa do Nivaldo. Sim. Como é que foi essa história? Ele chegou lá em casa com um rapaz e colocou a televisão em cima do sofá e saiu. Eu estava limpando a casa, estava lá para dentro. Aí ele chegou na área e colocou a televisão em cima do sofá e saiu. Você viu ele colocando? O rapaz colocou, porque ele estava como cortado. Aí quando eu saí Você fora. não estava como cortado. Quando eu saí fora, ele já estava saindo. Quando eu vi, ele já estava saindo. Tá. Aí eu chamei ele, falei que não aceitava nada de ninguém, que eu sabia que aquela televisão não era dele. Aí falei para eles pegaram e saíram. Tá. E o seu irmão, o Erinaldo, disse que a iniciativa de deixar a televisão lá na sua casa foi que ele chama de Neguinho. Sim. Que foi ele que levou a televisão lá para sua casa e que ele sabia onde a senhora morava. Uhum. Ele sabia mesmo? O Neguinho andava com meu irmão, às vezes, né? Ele sabia que a senhora morava lá? Aí eles dois juntos, ele chegou trazendo a televisão, colocou em cima do sofá, enquanto eu estava lá dentro, lá limpando a casa. Aí quando eu vi que eles chegaram e logo saiu, eu vi que a televisão estava em cima do sofá e eu chamei eles de volta para pegar a televisão, para levar que não aceitava nada de ninguém, que eu sabia que ele não tinha televisão. Eu não entendi muito a lógica, mas ele disse que o Neguinho queria deixar a televisão na casa dele, ele não aceitou, que o Neguinho foi levou para sua casa, a senhora não aceitou, ele não tinha falado que a senhora não tinha aceitado, mas que ele sabia, o Neguinho sabia onde a senhora morava e que foi ideia dele levar para sua casa.
Enfim. Quando é que a senhora descobriu, ou se é que descobriu, que essa televisão era do Nivaldo? Porque o rapaz, o Nivaldo, ligou pro meu irmão, o Davi, falando que ele tinha roubado a casa dele, levado os pertences dele. E que Aí meu ele irmão falava da televisão e mais alguma coisa? falou da televisão, de umas malas, acho que era uma roupa, sei lá, eu não sei o que é, né? Aí ele ligou pro meu irmão falando que ele tinha levado os pertences dele e que ficou sabendo que tinha levado para minha casa. Aí eu falei pro meu irmão no áudio, falando que se o Nivaldo quisesse ir lá com a polícia na minha casa, ele poderia ir, e na minha casa só tinha o que era meu e eu não aceitava nada de ninguém lá dentro. Entendi. Certo. O Erinaldo, antes desse episódio, trabalhava na Real Diaria? Ele era servente? Ele era ajudante de pedreiro, sim. Servente pedreiro. O atropelamento a senhora não soube, mas a senhora foi comunicada no mesmo dia sobre o Na atropelamento? mesma hora, minha sobrinha ligou, a filha do Davi ligou para mim, falando o ocorrido. Aí eu imediatamente pedi um Uber do meu serviço e fui para lá. Quando eu cheguei lá, o bombeiro já tinha levado. Não sei se foi o SAMU ou se foi o bombeiro. Levaram para o hospital Taguatinga. Aí o Rodrigo que acompanhou ele para ir para o hospital. E lá de Taguatinga, ele teve que ser transferido para outro O hospital? hospital de base lá do plano. Chegou a passar por cirurgia, você sabe dizer? Não, Ou se ficou internado muito ficou tempo? internado. Eu acompanhei ele 20 dias lá. Saía 20 dias lá. saía do serviço, dormia lá com ele e voltava para o serviço de novo. E a senhora conversando com ele sobre os fatos, ele abriu ou ele não falava Ele ainda? está entubado, ele Estava entubado. ficou desacordado uns 17 dias, ficou na UTI e aí depois foi para o quarto. Uma parte ele fica na UTI e a outra parte ele fica desacordado no quarto, entubado. Ficou 3 dias no quarto só. Entendi. E aí não dava para a senhora conversar? Não, ele Claro estava que você não- no quarto, não dava para conversar com ele. Sei, Durante o tempo da UTI. sei. Entendi. O, o Erinaldo e o Nivaldo, a senhora sabia de algum problema anterior entre eles? Ó, uma semana antes ocorreu uma briga lá, sei lá, que foi confusão, que o Nivaldo, o Erinaldo disse, que eu não vi, que ele cortou a mão dele. Aí por isso que ele estava com a mão cortada e chegou lá em casa com essa televisão e o outro rapaz com a mão cortada, mas eu não vi. Ele só. Na verdade, ele não falou para mim que foi o Nivaldo, né? Ele só apareceu com a mão cortada e depois que vieram falar que foi por isso que aconteceu isso nessa História lá. Uhum. Certo. O Erinaldo conhecia a esposa do Nivaldo, a Lívia, a senhora sabe dizer? Uma vez eu fiquei sabendo que ele estava bebendo lá, Nivaldo, Lívia, mas eu não sei. Eu fiquei Mais alguém? sabendo por terceiro. Outras pessoas estavam lá, eu não sei. Mas chegou a notícia para a senhora? Porque Porque ninguém fala assim, vi fulano bebendo com o outro, não deu nada, né? os Deve ter uma vizinhos, história agregada. esse neguinho falou também. Os pessoal que estavam lá também, né? Falou. Que a Lívia Mas eu não vi, que eu moro separado dele, moro no meio da rua, né? estava lá bebendo com ele. Com o Nivaldo, o Erinaldo, estava todo mundo lá bebendo lá na rua. E eu não vi, que eu não posso afirmar uma coisa que eu não vi, né? Entendi. Tá bom. Agradeço a colaboração da senhora. Passa a palavra para o promotor. Bom dia. Coronel, a senhora prestou depoimento lá na polícia? Sim, Tem só um ponto que eu quero que a senhora esclareça. A senhora disse que lá na polícia, assim, que o seu irmão, acompanhado de um amigo que não conhece, foi na sua casa e deixou uma televisão em seu sofá. A senhora afirmou isso hoje. E lá a senhora falou assim, que o seu irmão, mostrando a mão ferida e dizendo, entre aspas, olha o que aquele desgraçado fez. sim, mas foi no outro O que dia. aconteceu? Aconteceu. Mas foi depois do ocorrido. Ele levou a televisão, aí no outro dia eu fui trabalhar. Quando eu vinha do serviço, ele comentou que o rapaz tinha feito isso com ele. E que ele falou que era para marcar uma passagem para ele para o Maranhão também. O Erinaldo. Por que iria para o Maranhão? Não sei, porque ele disse que o cara estava ameaçando ele de morte. O mesmo que esfaqueou a mão dele? Uhum. Ou esfaqueou? Eu não sei, mas eu sei que a mão dele estava machucada, não sei como foi. Machucou a mão dele. Tá bom. Obrigado. A defesa tem a palavra. Bom dia. Bom dia.
Só uma história uma dúvida. O senhor Rinaldo, depois que se recupera de tudo isso, ele confessou alguma coisa antes desse ocorrido? Não, ele, Só começou a vida política, bem, teve a saúde, falou alguma ele, coisa para a senhora? não, ele só falou que o que tinha acontecido, porque eu fiquei sabendo pela boca dos outros e ele só confirmou, né? Então, ele falou para a senhora que o Nivaldo não tinha cortado a mão dele. Não, ele, no momento algum, ele falou que foi ele. Ele falou aquele desgraçado, ele não citou o nome de ninguém, entendeu? Não. Não. Tem mais perguntas sobre isso? Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito? Sabe? Não? Obrigado, senhor. Foi liberado. Bom dia. Obrigada. 414, 415/2024. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Rodrigo, se quiser aproximar a sua cadeira aí, vamos ficar mais confortáveis. Rodrigo, pode falar seu nome completo, por favor? José Silva Ribeiro. O senhor é considerado primo do Erinaldo? É amigo? O que o senhor ali Só amigo mesmo, conhece desde pequeno. conhece desde pequeno? Frequenta a casa um do outro e tal? Não, eu trabalho e eu é mais difícil. Que eu, Mas só amigo íntimo, assim, de não, uma pessoa, ele mora frustrado, ele mora. não é amigo íntimo dele, não. E nem é primo também, Não, tá? Nem se considera, né? porque ele, o irmão dele é meu sobrinho. Ah, tá. Por isso que ele fala que é seu primo, né? Uhum. O irmão dele é casado com sua sobrinha? É, Tá bom. Mas para o senhor, então, ele não é amigo íntimo nem primo. não é primo. Tá. Vou ouvi-lo, então, com compromisso de falar a verdade, senhor Rodrigo. Essa história aqui, o senhor já prestou um depoimento em juízo, só que foi por videoconferência. O senhor lembra? Da audiência gravada. Uhum. Não tinha o conselho de sentença, que são os jurados que vão decidir o mérito dessa ação penal. Então, nesse sistema do tribunal do júri, às vezes tem essa repetição. Uhum. Então, agradeço a sua colaboração, seu comparecimento, porque eu sei que ser ouvido 2 vezes sobre o mesmo fato, em curto espaço de tempo, nem sempre é tão agradável. Mas é a forma como nós administramos justiça no país. E aí, Rodrigo, eu vou pedir um esforço para você nos contar o que o senhor soube, o que o senhor viu, o que o senhor ouviu sobre o atropelamento do Erinaldo. Parece que ele estava na sua casa, né, por algum motivo, pegou uma caixa de som, estava Foi. ligando. Pega um som aqui emprestado. Pode contar como é que foi esse Aí dia? pedi um som emprestado, aí vou chamar, que a caixa de som é muito grande na caixa de som, aí mas eu não dava conta, ele foi chamar o menino lá para ajudar ele. Aí ele subiu, eu escutei ela no lado do carro, ele saiu para fora, ele passou correndo. Aí foi o que aconteceu. O senhor viu ele correndo? Foi, passou correndo. O senhor viu ele correndo? Foi, passou correndo. Viu um carro logo em seguida? Vim atrás dele. O senhor conhecia o carro do acusado, do Nivaldo? Tá, eu não sei muito de carro, não. Não entende muito de carro. Não. Né? O senhor conhecia o Nivaldo? Eu conheci de vista, assim, de vista. Você sabia de algum problema entre os dois, do Não, Nivaldo não. e Reinaldo? Não, sei não. Não tinha rolado uma história de Não, confusão na casa lá do Nivaldo? eu não soube não, porque eu saio de manhãzinha, saio de madrugada pro serviço e chego de noite. Entendi. De noite. Acho que você disse, eu não fico cuidando da vida dos outros, né? É. Mais ou menos isso, né? É. Entendi. Daqui a pouco, às vezes a gente não cuidando, a informação dele chega, né, pra gente, né? Você não sabia de nada até então. Não sabia não. E o Erinaldo tinha cachorro lá na sua casa? Tem cachorro, tem, ficou lá de fora. Cachorro bravo. É. A casa da E ele não entrou por isso? Foi, casa dos cachorros. E lá em casa nós tem, parece que é 12 cachorros. Certo. Explica pra gente, quem que é o senhor que conhece o Erinaldo desde criança? Quem é o Erinaldo? Eu conheci ele criança, mas... Então, mas como é que é? Como é que ele é pro senhor? Hã? Ele é uma pessoa boa, ruim? Se é boa ou ruim, por quê? Como é que ele se comporta como cidadão, como vizinho? Como é que é o comportamento dele? Pra não ser assim... Pô, pra mim de boa, né? Mas outras coisas, Não sabe. não sei direito. Eu converso, porque assim, se eu vejo ele mesmo assim, vem quanto eu vinha aí, né? Que eu vinha do serviço. E o Nivaldo também, o senhor sabe pouco a respeito dele? Eu conheço ele mesmo, de vista assim mesmo, de vista mesmo. A Lívia, você conhece? Não, isso não.
praticamente de vista assim, mas não conheço não, assim. A Ednery, você conhece? Não, O André Pinto, não, Maria Nova, não. a irmã, os irmãos da vítima, você conhece? Conheço. O David, Rael, Conheço. conhece? Alguém pediu para você falar alguma coisa aqui Não, diferente do não, que não. aconteceu? Não, Ou na primeira audiência? não, pediu não. Não? Não. Tá bom. Agradeço, então, o seu esforço, Rodrigo. Já vi que tinha de poucas palavras, né? Uhum. Não é nenhuma crítica, mas é só uma consideração mesmo. Obrigado pelo seu esforço, então. Bem. Por favor, a gente tem a palavra. Tem mais. Rodrigo, Bom dia. você que viu o atropelamento do Erinaldo, Uhum. como é que foi? Ele vinha correndo, aí ele caiu, né? Aí passou e voltou. Aí, na hora que ele queria pagar o celular, ele disse, não, Bolsonaro, não vai ficar a tua vida, né? Complicar, né? Então, peraí. Atropelou. E aí? Depois do atropelamento, o Erinaldo ficou caído lá Pô, fora. tô caído. E aí, com quem o senhor falou vai complicar a sua vida? O minho, que ele tava com um negócio na mão, né? Ele disse, não, não larga não, que Menino quem? o que não tem um... O réu? O que atropelou? Foi, Ele desceu do carro. desceu. E o que ele ia fazer? O senhor falou para ele não fazer? Ele tava com o jornal na mão, pra não largar nele. Estava com o que na mão? Um ferro. Ferro. Na mão, pra não largar nele, né? Porque ia complicar a vida dele, né? Ele ia bater com um facão no Não. Erinaldo caído? Um ferro, é ferro. Não tá com... Carro de ferro. É, Tá. E ele ia bater no Erinaldo no chão? Como é que o Erinaldo estava? deitado no chão. Olha assim. Acordado? Tava acordado ainda. Estava sangrando? Machucado? Tava só sangrando assim, não. Sangrando aqui. Tá. E aí, ele ia bater, o senhor falou para ele não, Pra não complicar a vida dele. para não complicar a vida do Nivaldo. Pra não fazer mais. E aí, o que o Nivaldo fez? Aí parou, né? Aí ficou lá. O senhor viu ele chutando o Erinaldo no chão, batendo, xingando? Chegou lá, mas deu só um chute lá e não era pra fazer mais nada do que. Não, peraí. Fala devagar. Ele falou, ele Ele chegou e deu um chute ou não? deu só um chute mesmo. Aí eu xingando lá e disse, não, moço, não vai com ferro nele não, que vai ficar a tua vida. Ele deu um chute e queria bater com ferro. Foi na hora que ele deu um chute, queria largar. Aí, Chutou onde? assim nas pernas mesmo, só na perna mesmo. E o que ele falava quando ele batia? Não, tô xingando mesmo lá. Xingando? Por quê? Pô, Pode falar. não sei o quê, e aí. E o Erinaldo fez alguma coisa, ele ficou só caído. Só caído mesmo no chão, só caído. Só viu o Erinaldo com alguma coisa, alguma faca na cintura? Não. Tinha nada? Não. Coisa rasgou a comida dele todo, né? E a esposa do Nivaldo estava lá? Tava, O atropelador? tava, Ela saiu do carro? mas ele tava, Ela desceu do carro? desceu. E o que ela fez? Não fez nada não. Passou mesmo só mesmo xingando lá mesmo lá também, lá só. Ela estava xingando o Erinaldo no chão? Só. Xingando de quê? Mesma coisa também. O quê? Porra, essas coisas. Mas ela também tentou bater ou bateu o Erinaldo Não. no chão? Bateu não, ela não bateu não. Alguém segurou o Erinaldo? O Nivaldo. O Nivaldo? Não, O atropelador? não, Puxou ele para tirar ele do lugar lá? não. O senhor viu uma vizinha, uma moradora local lá tentando defender o Erinaldo no chão lá? Ou não, que ela chegou, ela foi também dar que ela chegou, não faz isso não, não faz isso não. Quem é? A Ciene. Ciene? O que ela fez exatamente? Só falou ou ela tentou proteger o Erinaldo? Protegeu ele lá para não largar o ferro. Eu falo, mas Foi ela tentando convencer o Nivaldo a não. para não fazer, para não largar o ferro nele. Tá. E aí o Nivaldo ficou quanto tempo lá antes de ir embora? 20 minutos, parece, 20 minutos. 20 minutos? Uns 30 minutos por aí. E enquanto isso, o Erinaldo no chão lá? Aí o filho dela peguei no meio, botei na sombra lá e foi na caixa do bombeiro lá. O filho de quem? Da vizinha lá, Filho da Ciene? Aham. E aí vocês colocaram ele numa sombra e o bombeiro socorreu ele lá? Aí demorou um pouquinho, aí nós levamos ele pra casa dele lá, vou chamar o irmão dele, chamar o irmão dele, não tava lá. O Nivaldo chamou socorro? Chamou o bombeiro?
Tava ligando lá, tava ligando, agora não fica para bombeiro. Você não sabe para quem que ele ligou. Ele pegou o telefone, fez uma ligação, Uhum. quando escutou o que ele falava, Não. Tá meio longe. o carro ficou no mesmo lugar. Ficou. Quando o bombeiro chegou, o Nivaldo estava lá ainda, Não, tinha saído já. ele pegou o carro antes do bombeiro chegar e saiu. Uhum. É, o Erinaldo, ele conseguiu se levantar e sair andando. Quando nós pegamos ele, ficou um bocado de tempo lá, ficou lá, que tá indo. Foi na hora que estou levantando, levantou e ainda levantou por causa do irmão dele lá, né? E a hora que o irmão dele tava lá, pai. Aí na hora que aí chegou um rapaz de um carro lá, para ajudar, para levar, né? Aí foi na hora que o bombeiro chegou, ele pegou ele, né? O bombeiro buscou ele lá Pegou na na casa do esquina. irmão. Na esquina assim. Ele disse que conseguiu pular o muro do irmão, o portão do irmão ainda. Sobre Não. isso? O homem, porque que tava a filha lá, a filha dele lá, a filha dele tava lá, a filha dele, na hora. Mas ele tinha condição de pular o muro, de Tinha pular não. o portão? Eu não, Estava muito machucado? tava. O senhor sabe se tinha uma criança no carro também, o senhor viu? Não vi não. Tinha não. Eu não vi não, não tinha ninguém não. O senhor não viu nenhuma criança dentro do carro? Não, O senhor falou já que não sabe de uma acusação de que o Erinaldo teria furtado as coisas do Nivaldo? não. Satisfeito, obrigado. A defesa tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. O senhor relatou que não viu uma criança dentro do carro. Não, O Rinaldo falou que viu, eu não vi não. porque o seu Nivaldo estava com a esposa e com a criança, o enteado dele, inclusive especial. Outra coisa, o senhor Rinaldo falou que foi juntado. E a dona Lívia estava com a faca. Eu falo no seu depoimento, ela só desceu e xingou. Ela não estava com nenhum objeto cortante. Não vi não. Facão. Não, eu ainda tava com ferro. O senhor lembra, essa parte era fina, era grande, era tipo maciça, tipo louca, Era um pedal de moto. Pedal de moto. um pedal de moto. É, daqui, era costura. Ele era pequeno, Era assim. barra de uns 30 centímetros, É. mais ou menos, né? Uhum. E o senhor falou que a dona Lívia e o seu Nivaldo, a dona Lívia xingou somente. Falou, entre aspas aqui, e desculpe a palavra, porra, que está aqui no seu depoimento, porra ruim. Uhum. É isso. E ninguém segurou o seu Nivaldo enquanto estava ocorrendo o fato, o decorrer do fato. E o senhor afirmou que viu o seu Nivaldo com o telefone ligando. Você não sabe para quem foi. Uhum. Ok. E o senhor afirma que o senhor Erinaldo, seu primo de consideração, Ele chama de primo, né? Ele chama de sim, ele afirmou que pulou o muro. O senhor está afirmando que ele não pulou o muro. Ok. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado, excelência. Satisfeito. Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito, só levantar a mão. Não? Obrigado, Rodrigo, pela colaboração. Fica liberado.